Muito obrigada. Obrigada, João. Pronto, já sabemos que o colega que está ali atrás, nos bastidores, é o João Frutuosa. Bom dia, João. Bom dia a todos. Bom dia, senhoras vereadoras, senhor vice-presidente, senhor vereador, a secretária doutora Manuela, também aos colegas que estão a ajudar-nos na realização desta reunião de Câmara, a primeira do ano de 2025, pelo que aproveito e, claro, bom dia também a quem nos acompanha via streaming. Aproveito esta primeira reunião do ano 2025 precisamente para desejar a todas e a todos os reguenguenses, os reguenguenses que vivem no nosso concelho e todos aqueles que estão fora, e sabemos que são muitos e que nos acompanham, desejamos um felicíssimo ano de 2025, repleto sobretudo de paz, de muita saúde e de muitos desejos, da realização de muitos desejos pessoais e de muitos êxitos profissionais e pessoais também, familiares e todas estas coisas, mas fundamentalmente com muita paz, muita tranquilidade e muita saúde, são os votos do Executivo Municipal em nome de todas as bancadas. Creio que obviamente posso arriscar dizer isto e dar estes votos. Começamos então a nossa reunião. Começamos então com uma notícia triste, com obviamente uma nota de pesar relativa a uma perda que tivemos na nossa terra, e eu passaria então, se me permitem, a ler a nota de pesar apresentada então pelo Executivo Municipal. O município de Reguengos de Monsaraz manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do professor e artista plástico Elídio Tavares dos Santos, uma personalidade de extraordinário valor cultural e humano que deixa um legado inestimável na nossa comunidade. Elídio Tavares foi um educador dedicado que inspirou e moldou gerações de jovens e um artista plástico de talento reconhecido, cuja obra retrata com sensibilidade e autenticidade as paisagens e as vivências da nossa terra. As suas obras em cerâmica, desenhos, pinturas a óleo sobre tela e em azulejos foram apreciadas por milhares de pessoas que visitaram as dezenas de exposições individuais e coletivas em que participou desde 1960. A sua paixão pela cultura e pela comunicação manifestou-se também no programa Terra e o Homem, realizado durante vários anos na Rádio Corval e posteriormente na RC Alentejo, assim como através da sua colaboração com o jornal Palavra, onde foram publicados inúmeros artigos escritos por este pensador atento e comprometido com a valorização da nossa comunidade. Elídio Tavares pertenceu à Comissão Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz e foi o autor dos livros editados pela autarquia sobre o ensino primário em Reguengos de Monsaraz e sobre a história da Sociedade Artística Reguenguense, tendo ainda colaborado nas publicações sobre os 100 anos do desporto em Reguengos e sobre os bombeiros voluntários de Reguengos de Monsaraz. Em 2018, o município de Reguengos de Monsaraz teve a honra de lhe atribuir a Medalha de Mérito Cultural durante a cerimónia do Dia da Cidade, como reconhecimento pelo seu extraordinário contributo para a cultura e história do concelho. Neste momento de profunda tristeza, endereçamos as mais sinceras, as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos os que partilharam a vida e o percurso de Elídio Tavares. Que a sua obra, o seu exemplo e o seu amor por Reguengos de Monsaraz continuem a inspirar futuras gerações e a perpetuar a memória de uma vida dedicada ao conhecimento, à arte e à cultura. Esta nota de pesar será remetida à família do professor Elídio Tavares, bem como à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz. Avançamos então na nossa ordem, no nosso período antes da ordem do dia. Queria deixar-vos aqui algumas notas e começar por aquilo que foi acontecendo também na área da educação no período de férias letivas. Como sabem, organizámos duas oficinas criativas. Estas oficinas criativas integram o plano educativo local e pretendemos que sejam um espaço de experiências criativas, desafios para descobrir, questionar, experimentar e criar a partir de novas linguagens e saberes. Foram pensadas inicialmente para crianças dos 12 aos 16 anos,
mas devido à procura por parte de crianças mais novas, acabámos também por abrir a outras faixas etárias e também aos mais novos. Dar-vos nota de que foi muito bom, uma boa participação. No dia 20 de dezembro tivemos o workshop de robótica com crianças dos 6 aos 12 anos, com a participação de 21 crianças, e no dia 3 de janeiro o workshop de pintura vitral dos 8 aos 16 anos, com a participação de 18 crianças. Portanto, dar nota de que tínhamos uma lotação máxima de 20, excedemos em uma criança robótica e ficámos com praticamente a lotação esgotada com 18 crianças na pintura vitral. Portanto, dar nota de que a ocupação das pausas letivas é importante, obviamente, e muito mais ainda com as oficinas criativas que, de facto, pretendem criar e trazer novas linguagens e novos saberes às crianças de Reguengos de Monsaraz e aos jovens de Reguengos de Monsaraz, e portanto é obviamente uma aposta ganha no âmbito do nosso plano educativo local. Dar-vos depois nota, ainda na área da educação, que no dia 2 de janeiro aconteceu a ação de informação e sensibilização direcionada ao pessoal não docente dos refeitórios escolares do município de Reguengos de Monsaraz. Realizou-se na Escola Básica António Gião. Estiveram envolvidas 18 assistentes operacionais e a ação foi desenvolvida pelas técnicas Anabela Gaspar, Esmeralda Lucena e Elsa Rolo. Os objetivos foram então reforçar as boas práticas de higiene e segurança no serviço de refeições, técnicas de trabalho em contexto de refeitório com as crianças e a importância da informação nutricional e alergias e cuidados a ter. Ainda o reforço da importância dos dados inseridos na plataforma SIGA e nas folhas de registro diários. Estiveram então envolvidas 18 assistentes operacionais das nossas escolas. No dia 7 de janeiro, workshop Como utilizar o azeite nas cantinas. Foi o encerramento do projeto O Azeite Vai às Escolas e realizou-se na cozinha da Escola Secundária Reguengos de Monsaraz. Este projeto foi constituído pelas seguintes iniciativas: o workshop em sala de aula para 6 turmas do primeiro ciclo em Reguengos, plantação de oliveiras na Escola Manuel Augusto Papança, lanche organizado pelas turmas do segundo ano com a participação dos pais e encarregados de educação, visita ao lagar e, para finalizar, o workshop Como utilizar então o azeite nas cantinas. Todas estas iniciativas, reforçamos, fazem parte, integram o plano educativo local, um documento orientador das práticas educativas no nosso concelho. Dizer-vos ainda que na pausa letiva, durante a pausa letiva, adquirimos, para melhor funcionamento das aulas, quadros pautados, um teclado eletrónico de 88 teclas portátil e desdobrável e ainda um piano eletrónico. Este material é essencial para o ensino da música, para os alunos que optam pelo ensino articulado, e encontra-se na Escola Secundária Conde de Monsaraz e também na EBAG. Adquirimos também mobiliário, pensámos que ele fosse entregue durante a pausa letiva, não foi, portanto estamos a aguardar a entrega de mobiliário, novo mobiliário também para as escolas. Portanto, dar esta nota de facto de que estamos obviamente a investir no bem-estar e na qualidade cada vez maior das nossas escolas. Depois, dar-vos nota também de 2 reuniões importantes que tivemos aqui esta semana já, 2 reuniões que consideramos reuniões de emergência, uma com a Guarda Nacional Republicana e outra com a E-Redes. Ambas têm a ver com, obviamente, e como sabemos e é de conhecimento geral, ocorrências no nosso concelho, relativamente à GNR, ocorrências nas Perolivas, e relativamente à E-Redes, uma ocorrência no último domingo de falha de energia durante algum tempo, durante algumas horas, que criou obviamente constrangimentos vários, e destas 2 reuniões dar nota
às senhoras vereadoras e também à população em geral e a quem nos está a ouvir, que estamos a trabalhar, obviamente, em articulação com estas duas entidades, razão pela qual as chamámos de emergência ao meu gabinete e esta articulação pressupõe agora, obviamente, algum desdobramento de contactos no caso das autoridades, que já estamos, obviamente, a efetuar designadamente com a Polícia Judiciária e com o Tribunal e também relativamente à redes dar a nota de que aquilo que aconteceu no último domingo foram 3 avarias em simultâneo, portanto os engenheiros da redes que estiveram ontem connosco deram-nos nota de que foi uma situação altamente improvável. Dessas 3 avarias resultou então primeiro uma avaria, depois quando essa estava quase reparada, mais 2 avarias em simultâneo, o que resultou obviamente neste constrangimento. Nada, absolutamente nada tem a ver com o ocorrido no último 30 de agosto, em que a avaria se deveu a um incêndio na subestação, portanto, nessa altura todos nos lembramos também da causa, do motivo, houve um incêndio na subestação e esse incêndio na subestação de Reguengos de Monsaraz deu origem à avaria. Desta vez não teve nada a ver com isso, portanto, é uma situação completamente diferente, são avarias técnicas e deu-se o caso de haver, de facto, esta convergência de 3 avarias ao mesmo tempo. A rede em Reguengos de Monsaraz é uma rede robusta, as palavras são da redes, é uma rede robusta, é uma rede normal, é uma rede com total capacidade para servir a população e para servir o Conselho. Não há problema rigorosamente nenhum na rede e no abastecimento em Reguengos de Monsaraz, a não ser, nem em termos de equipamento, em termos de absolutamente nada. A única coisa que houve foi, de facto, 2 coincidências muito próximas no tempo, uma resultante de um incêndio na subestação que alimenta o Reguengos de Monsaraz e o Conselho, e esta última resulta de 3 avarias em simultâneo. Portanto, descansar também as pessoas nesse sentido, dando nota, obviamente, que avarias vai havendo, às vezes, graças a Deus, menos tempo, aos técnicos, aliás, graças aos técnicos, menos tempo, estas efetivamente da última agosto e esta agora um bocadinho mais prolongadas. Também fomos dando nota da parte da Proteção Civil Municipal, fomos dando nota dos updates, ou seja, das atualizações sempre que as tínhamos por parte da redes. O Sr. Coordenador Municipal da Proteção Civil e eu própria estivemos no terreno a acompanhar transporte de vacinas, a acompanhar também a ida a alguns lares de idosos para resolver questões e problemas relacionados com a falta de eletricidade. Contudo, dar-vos nota de que o nosso plano de contingência funcionou na perfeição e que os reguenguenses podem estar absolutamente tranquilos com aquilo que diz respeito à parte do município que é a Proteção Civil Municipal. Temos uma Proteção Civil Municipal atenta e uma Proteção Civil Municipal que podem contactar sempre. Obviamente que os contactos são sempre maiores nestas alturas em que estamos com algum constrangimento, mas efetivamente tudo aquilo que tem que ser assegurado, designadamente os mais vulneráveis, estava e esteve sempre sob controle e absolutamente controlado. Da minha parte é tudo, passo pelo menos para já, passo à Sra. Vereadora Esmeralda, a quem aproveito para desejar um feliz ano de 2025, também repleto de êxitos pessoais e profissionais. Faça favor. Começo então por agradecer, obviamente, os votos da Sra. Presidente e retribuí-los, assim e aos seus, que sejam um bom ano, com saúde sobretudo e com prosperidade a todos os níveis e que corra tudo pelo melhor. Obviamente que há pouco não o fiz para não interromper a Sra. Presidente, mas considero que nós, obviamente, juntamos-nos à nota de pesar relativamente ao professor Elídio Tavares, não haveria qualquer tipo de dúvida
é uma pessoa que foi uma referência para muitos de nós, como fiz questão de dizer no dia em que soube da infeliz notícia, foi uma pessoa que acompanhei desde os meus 6 anos de idade, não porque fosse meu professor, mas porque se encontrava precisamente na sala por baixo, de onde eu tinha aulas com o professor Cardoso, uma pessoa que também muito estimo e que ainda se encontra entre nós e que espero que também esteja durante muitos anos. Deixámos então aqui associarmos, obviamente, à nota de pesar apresentada pelo Executivo em funções. Relativamente depois à intervenção da Sra. Presidente, agradecer-lhe então por hoje nos fazer aqui o ponto da situação. Obviamente era uma das questões que tínhamos para colocar relativamente à falha de luz que aconteceu, muitos rumores houve, muitas conversas houve. Acho que nestas questões temos que esperar que as entidades competentes, e neste caso era a Redes, tinha que resolver a situação e foi nesse sentido que as coisas foram feitas. Há imprevistos, como a Sra. Presidente diz e bem, em todas as áreas e nós temos, obviamente, que ter um pouco de paciência e aproveitarmos as coisas da melhor forma, porque pode acontecer em qualquer altura, em estruturas que não são da competência do município. Havendo essa compreensão, obviamente, tudo se fará para que as coisas corram pelo melhor. Deixar só uma nota e perguntar, relativamente à Rua de Portel ter estado fechada, pergunto eu se tem a ver com esta situação, porque já há alguns dias que vejo que a rua está sem circulação e há ali umas baias de proteção e era uma das questões que tinha hoje para colocar, se teria a ver com a questão em concreto e, obviamente, se existir mais algum local que eu não tenha reparado, porque esta está à vista de quase todos nós, se estão identificados e quais foram os locais onde ocorreram. Deixo-vos aqui um alerta, porque ontem à noite aconteceu-me, quando cheguei do ensaio onde estive presente, uma das caixas que está na tapada das cegonheiras está a fazer um ruído durante a noite, ouve-se bem, tipo pequenos estalos, e acho que é importante alertar-vos já para esta situação e com o tempo alguém poder verificar o que é que ali se passa. Não sei se é normal nesta altura devido à carga. Se aquelas caixas grandes que estão nas ruas, não vou explicar qual é que é o nome. Qual é a rua? A Rua da Madeira. Da Madeira, na tapada das cegonheiras. Não sei se existe mais algum local em que este esteja a ocorrer, mas o que eu peço às pessoas, porque já aconteceu uma outra vez anteriormente com água, é que se as pessoas se aperceberem de algo de estranho, não esperem que a coisa evolua para uma situação eventualmente complicada e que alertem a autarquia que, no âmbito da proteção civil, depois poderão tomar as devidas diligências. Já aconteceu com fugas de água, com metros e metros de água. Aqui é eletricidade. Outra vez tinha sido água, alertei, descobrimos que era uma caixa que estava há montes de tempo a debitar. Isto acontece mais de noite, é mais fácil porque os ruídos são diferentes, não é? Mas eu já tinha detectado isso outro dia, achei que era impressão minha e ontem voltei a verificar. Peço-vos então, se for possível, a atenção relativamente a esta situação. Depois, só antes de avançar, para que possamos fechar o ano anterior, relativamente às questões de desejar, obviamente, aquilo que já a Sra. Presidente, desejar o restante Executivo, aos funcionários da autarquia e, obviamente, a todos os municípios um ano profícuo, um ano com a saúde e que estejamos cá todos, durante este ano, a poder trabalhar em prol daquilo que é o benefício da nossa cidade e do nosso concelho, Reguengos de Monsaraz, e que seja um ano bom para todos nós. E concluir assim, então, pelo menos os votos de um bom ano. Entrando aqui especificamente na ordem do dia, tenho aqui alguns assuntos, alguns deles um pouco mais demorados, porque teria que os enquadrar, e alguns muito simples. Pronto, uma das coisas que queria perguntar já está esclarecida, tem a ver com a situação que a Sra. Presidente já esclareceu da eletricidade. Também perguntar aqui ao Sr. Vereador António Fiais se já existe alguma resposta relativamente à candidatura do CLDS, uma vez que estamos no princípio do ano, ou se existe previsão relativamente a essa resposta. O mesmo relativamente ao concurso para as duas casas que estão em concurso, já há data para o sorteio previsto, qual é que é o ponto da situação também. Depois perguntar, por que motivo é que há uma aquisição de serviços para o evento Outono Cultura Arte à Universidade de Évora. Gostaria de tentar perceber qual foi o motivo. Existe este procedimento à Universidade de Évora com uma duração de 8 dias e é meramente curiosidade para tentarmos perceber o que é que foi, se foi alguma situação pontual, mas está na base Gov e gostaríamos de tentar perceber o que é que aconteceu. Tem a ver com o Outono Cultura Arte. Depois, perguntar também, houve aqui um aluguer, montagem e desmontagem de palco e regi para a passagem de ano durante 8 dias, pelo aquilo que percebi. A situação foi muito rápida e queria dar os parabéns, não sei qual foi a empresa, mas aqui é uma questão de notar
que a rapidez com que foi montado todo o sistema, provocando muito poucos constrangimentos durante aqueles dias, queria destacar, obviamente, pela eficiência, que foram muito rápidos no trabalho que executaram, e queria deixar esta nota aqui, que fui-me apercebendo e fui observando o que estava. Obviamente, associo aqui também depois ao trabalho feito pelas restantes equipas, na limpeza do espaço e na organização de tudo, dar os parabéns, obviamente, quer os prestadores de serviços, quer os funcionários do município envolvidos nesta operação rápida que aconteceu da passagem de ano. Depois, perguntava aqui também que houve aqui um investimento de 22 mil euros também na Paz Govestá para a reparação do Volvo, e aqui gostaria de perguntar ao Sr. Vice-Presidente o que é que aconteceu com o Volvo nesta altura e se nos podia, obviamente, dar uma breve explicação sobre esta situação. E depois perguntar ao Sr. Vereador também, António Fialho, qual é o ponto da situação relativamente à entrada em vigor da nova legislação para os resíduos, nomeadamente os têxteis, os perigosos e os de grande porte a nível, nós conhecemos-los como monos, parece que é uma situação que já acontece há algum tempo, não é? Mas que agora passa a ser uma obrigação legal. Nós sabemos que a Associação Nacional de Municípios tem estado em negociações com o próprio Governo e gostaríamos de saber aqui qual é que é o posicionamento por parte do município relativamente à entrada em vigor tão imediata deste tipo de recolha de resíduos e qual é que é a política do município nesta área. Depois, tinha aqui 3 assuntos que trago, Sra. Presidente, da Assembleia Municipal. Isto porquê? Porque eles sucederam naquele dia e nós, em reunião de Câmara, não tínhamos tido oportunidade de os debater efetivamente e, como tal, acho que é importante hoje falarmos aqui um bocadinho sobre eles. Espero eu de forma rápida, mas sentimos-nos da obrigação de falar sobre eles. Na última Assembleia Municipal, há aqui 3 assuntos que nós gostaríamos de trazer aqui à reunião de hoje. Um deles tem a ver com a desagregação das freguesias de Campo e Campinho, que naquele dia a Sra. Presidente da Assembleia explicou o que aconteceu relativamente ao processo, e nós aqui só queríamos deixar uma nota relativamente àquilo que foi afirmado, que era quer a Sra. Presidente da Câmara, quer a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, disseram que nada tinha sido feito mal, que estavam corretas relativamente à postura que tinham tido e que a mantinham, e nós estranhámos, depois destas consequências todas, afirmações deste âmbito, ou seja, com tanta veemência. Nós agora todos percebemos o que está mal no processo, e eu consideraria, por parte das 2 pessoas mais importantes dentro daquilo que é a gestão do município, que houvesse aqui pelo menos uma intenção da parte de ambas de dizer, se tivéssemos tido a oportunidade, com o conhecimento que temos agora, de fazer as coisas diferentes. Isto não foi dito. O que me dá a sensação, eventualmente, e a preocupação de perguntar como é que vamos resolver isto futuramente. Sei que foram convidadas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia a estarem presentes na próxima Assembleia de Freguesia, e quero agradecer aqui também em nome da bancada a vossa disponibilidade para estarem a esclarecerem os chamarquenses e quem estiver presente na Assembleia. No entanto, ficou-nos esta nota aqui de alguma forma, que é todos sabemos o que aconteceu de mal e, no entanto, manteríamos tudo se fosse essa possibilidade. Isso causou-nos aqui alguma preocupação, porque todos percebemos o que aconteceu e achávamos que estava em altura, no momento certo, pelo menos de se dizer desculpem o que aconteceu, vamos fazer o melhor para corrigir isso. Nunca houve este pedido de desculpas relativamente ao acontecimento, à população em concreto. Porque, de resto, o que havia a fazer está feito e agora temos que seguir para a frente e procurar resolver a situação. Isto relativamente a esta situação. Relativamente às horas extraordinárias dos funcionários, também foi apresentada a situação pela bancada na altura e houve uma explicação por parte da Sra. Presidente e do Sr. Vice-Presidente. Nós gostaríamos aqui de dizer só que gostaríamos que hoje aqui pudesse ser explicado o que aconteceu efetivamente, porque naquele dia, com tantos assuntos, acho que não ficou claro. E houve a preocupação da nossa parte, tentámos aqui perceber o que é que aconteceu efetivamente. Se houve uma conversa prévia ou não houve com os funcionários, se a conversa foi só feita no dia em que lhe foi apresentado o recibo de vencimento, como muitos deles dizem que foi o que aconteceu, nós gostaríamos que hoje aqui efetivamente houvesse a oportunidade por parte do Executivo de percebermos o que aconteceu e podemos hoje aqui colocar as dúvidas que existissem. Porque há muitos rumores, há muitas dúvidas e só nos chegam contactos a dizer que isto não se faz. Eu gostava de perceber primeiro as razões antes de julgar. Não gosto muito de julgar antes de tentar perceber completamente o que é que aconteceu. Espero que tenha havido efetivamente aquilo que é o normal, que é uma conversa com estes funcionários e que eles de forma consciente percebessem o que ia acontecer nas suas vidas. Se tal não aconteceu, aí já considero que a situação poderá ser um pouco mais grave do que aquilo que nós pensávamos, sobretudo numa altura como a final de ano, no Natal, em que muitos deles teriam expectativas sobre as verbas em questão para alguns dos sonhos, compromissos e até expectativas familiares que teriam para aquela altura do ano. Por último, menos importante, mas acho que é importante esclarecer,
Houve aqui um momento na Assembleia Municipal em que foi questionado por que motivo é que as vereadoras da oposição não estiveram presentes na reunião de debate do Orçamento para 2025. Como é de conhecimento de todos, foi uma reunião extraordinária. Ficou aqui no ar a dúvida se porque é que logo nesse dia, um dia tão importante, as vereadoras não estariam presentes. Eu vou falar por mim, não posso falar pela vereadora Dália, ela terá a oportunidade, obviamente, de dizer por ela. No dia em questão eu pedi a palavra, houve aqui algum burburinho e confusão na tentativa, se calhar eventualmente que eu falasse num outro momento, depois de analisado o regimento que foi aprovado pela própria Assembleia e até pela defesa dos deputados da bancada do PSD, foi dito que eu teria direito, obviamente, à minha resposta na altura, e aconteceu. Obviamente, foi-me dada a oportunidade, depois de uma pequena pausa, para eu me justificar. No final da reunião, para a minha surpresa, foi-me dito que a parte da reunião na qual houve a minha intervenção não ficou nem gravada nem em áudio nem em vídeo e eu estou expectante para perceber o que é que vai constar em ata posteriormente. Mas não é por isso que, obviamente, queria fazer esta introdução para as pessoas perceberem, mas o que aqui me preocupou mais foi o facto, depois da Sra. Presidente ir buscar o meu e-mail para dizer que a reunião tinha sido marcada com o devido tempo, conforme eu dizia, por causa do Código de Procedimento Administrativo. Não tem qualquer problema eu dizer, obviamente foi isso que aconteceu, mas no mesmo e-mail eu dizia, e volto a dizê-lo hoje, que um breve telefonema, como já aconteceu em outras reuniões extraordinárias, tinha sido, se calhar, o suficiente para resolvermos a situação previamente, porque eu, durante a manhã, não conseguia mesmo estar presente, mas à tarde, com um bocadinho de esforço, eu conseguiria. Pelo menos eu. Eu acho que quando há vontade de se marcar em reuniões extraordinárias, e pelo motivo que era, porque estávamos no deadline para a aprovação do documento, pelos órgãos competentes do orçamento, o telefonema a perguntar se de manhã havia disponibilidade teria sido o suficiente, se calhar, para evitarmos que a bancada não tivesse estado presente. Eu não estive presente por motivos pessoais, foi explicado a quem direito, a minha entidade patronal teve conhecimento do que aconteceu com o tempo devido, o Executivo foi informado por mim da minha ausência e no dia em que recebemos, por protocolo, aqui a informação por parte da doutora Manuela, foi dito também aqui a quem direito na altura que bastaria ter, não íamos estar as duas presentes e que eventualmente poderiam ter nos dito previamente para percebermos da nossa disponibilidade. Se houvesse má-fé ou negligência por parte das vereadoras da oposição, quanto ao funcionamento correto das reuniões de Câmara, bastaríamos em alguns momentos termos faltado para não haver quórum, e nunca o fizemos, e decisões importantes teriam sido adiadas, obviamente, e nós temos a responsabilidade de estarmos aqui todos os dias e não nos pareceu muito bem o que estava subentendido na afirmação em causa e depois de tudo o que aconteceu relativamente a este assunto. E para já é tudo, Sr. Presidente. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Obrigada. Eu já passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Vereador para responder então às suas questões. Relativamente à questão da desagregação das freguesias, acrescentar apenas a tudo o que já foi dito e a tudo aquilo que já foi explicado e que será explicado em sede própria aos fregueses daquela União de Freguesias, dar nota de que continuamos a trabalhar no sentido de chegarmos a uma boa conclusão. Ontem ainda à tarde contactei o Sr. Presidente da República para falar sobre este assunto, portanto dar nota que a mais alta instância do que esta acho difícil, se não impossível, e portanto aquilo que tenho a dizer relativamente às freguesias é que continuamos a trabalhar para que efetivamente cheguemos àquilo que é a vontade da população. O resto penso que está amplamente discutido. Depois, relativamente aos funcionários e às horas extra, o Sr. Vice-Presidente fará o favor então de nos esclarecer mais uma vez e para além da sede da Assembleia Municipal, relativamente à ausência das senhoras vereadoras na reunião do orçamento. Também não tenho não tenho qualquer comentário, apenas que me parece que não foi questionado o motivo. Ou seja, eu penso que a intenção do Presidente de Junta que colocou esta questão não foi qual o motivo. Portanto, a senhora vereadora, quando iniciou agora a
a sua intervenção sobre este assunto, se foi questionado o motivo, eu penso que não foi o motivo, penso que foi a ausência em si nessa reunião. Penso daquilo que me lembro, portanto, não me parece que tenha sido exatamente o motivo, mas a sua defesa foi obviamente na Assembleia Municipal e agora aqui também teve essa oportunidade, portanto eu também não tenho mais nenhum comentário relativo a essa questão. Passava então a palavra ao Sr. Vice-Presidente, por favor. Ora, então, muito bom dia a todos, bom dia Sr. Presidente, cara Manuela, que nos secretaria, caríssimas vereadoras, Sr. Vereador, público presente e todos aqueles que nos acompanham via streaming. Portanto, aproveitar também aqui, uma vez que é a primeira vez que estou a entrar na reunião, desejar também um bom ano a todos, com muita saúde para todos nós. Todos nós, aqueles e todos os municípios reguenguenses. Em relação ao pagamento das horas extraordinárias, para além daquilo que a Sra. Presidente afirmou e disse, informou na Assembleia Municipal, o que é que posso acrescentar mais? O ano de 2024 foi um ano, a nível financeiro, difícil para o município de Arguens de Monsaraz, como já tínhamos transmitido, ou como eu já tinha transmitido, porque fui eu que o transmiti aqui numa reunião de Câmara, uma vez que, a nível da receita, tivemos muita dificuldade, uma vez que tínhamos um montante previsto por parte do primeiro direito de receita de 800 mil euros e recebemos aproximadamente, bom, no final do ano já recebemos mais um pouco, digamos que a diferença situa-se nos 600 mil euros. Portanto, houve 600 mil euros de receita que não entrou no município. Isso criou-nos imensas dificuldades, tivemos um final de ano muito difícil e tivemos que optar em final do ano, tivemos que optar em final do ano por pagamentos e por honrar compromissos que não podíamos deixar de honrar. E isso levou-nos a ter que optar e tomar decisões muito difíceis, como foi o caso desta. Deixar as horas extraordinárias por liquidar em dezembro e liquidá-las, evidentemente, agora no início do ano. Foi uma decisão que tivemos que tomar, está tomada, mas neste momento, mas também queria mencionar que a nível das horas extraordinárias, quando nós aqui tomamos posse, elas anualmente situavam-se no valor dos 180 mil euros e este ano vamos com 330 mil euros de horas extraordinárias. Portanto, evidentemente, se o trabalho é feito, tem que ser pago e tem que ser pago todo, portanto, somos dessa opinião, mas também é verdade que os nossos colaboradores têm feito cada vez mais trabalho e têm recebido cada vez mais horas, e que são devidas e bem pagas. De qualquer maneira, não conseguimos, tivemos que optar, tivemos que fazer, foi uma opção muito difícil de tomar, tivemos até o último dia para tentar que isso não acontecesse, mas pronto, teve que assim acontecer e tomamos a decisão e assim está feito. Em relação à comunicação aos trabalhadores, eu fui pessoalmente a vários serviços, aos serviços que eram mais afetados, aos serviços operacionais concretamente, e fui, como tivemos até o último dia neste caso, que podia ser, que foi na sexta-feira anterior, a tentar resolver o tema, não comuniquei antes. Mas antes de receberem o vencimento, eu fui pessoalmente aos serviços, a vários serviços, comunicar o que iria acontecer e comunicar também que as horas, evidentemente, não eram pagas no mês de dezembro, mas seriam pagas no mês de janeiro e no mês de fevereiro, não é? Ou então só no mês de janeiro, depende agora se estamos só a confirmar se prejudica ou não a nível de imposto os colaboradores. Se o pagamento dessas horas todas em conjunto não for prejudicial, pagaremos por um todo. Se for prejudicial, dividimos por 2 meses, entre janeiro e fevereiro. E foi isto que aconteceu. Penso que tenho dito, Sra. Presidente. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. A Sra. Vereadora tem alguma questão relativa a esta? Sim, faça favor. O Sr. Vice-Presidente disse que elas vão procurar não prejudicar os funcionários agora no pagamento em janeiro ou eventualmente em fevereiro. Esperemos que assim seja, efetivamente, porque é uma situação que
que os ultrapassa, espero que contabilisticamente e depois a nível daquilo que é a emissão de vencimentos, isso seja possível. É isso que estamos a tratar, Sr. Vereador. Estamos a ver se efetivamente não prejudicamos absolutamente ninguém. Se podemos pagar tudo em janeiro, acho que era bom para todos, não é? E é isso que nós pretendíamos. O ideal tinha sido no mês de dezembro, é correto? O ideal, não, o normal. O ideal, o dever, não é? Devia ser tido O como é sempre, como sempre foi. Agora a questão que aqui se Não coloca... sendo possível, vamos tentar fazer, Pronto, não prejudicando ninguém. A questão que aqui se coloca é, o Sr. Vice-Presidente fala em 330 mil euros, estes 330 mil euros são do mês de dezembro ou são do ano inteiro? Não, são do ano inteiro. O ano inteiro, o normal das horas extraordinárias, no ano inteiro, quando tomámos posse, qual é que é o rondava montante? os 180 a 200 mil euros. Sim. Qual é que é o montante do mês de dezembro? Era essa uma das dúvidas que nós tínhamos. Atenção, o mês de dezembro são as horas são relativas ao mês de novembro. Certo. As horas de dezembro Estamos a são, falar são até dia recebidas 20 de dezembro, não é? Até Então- dia 20 de dezembro. Estamos a falar num montante de, eu estou a falar de cabeça, 23, 25 mil euros, por aí. 23, 25 mil euros. E depois houve aqui uma ponderação interna sobre os pagamentos a fazer e optou-se por honrar a questão dos fornecedores, correto? Aqui, Foi o que eu percebi? deixa-me se explicar melhor, para percebermos todos. A questão até não é mais financeira, é mais contabilística, tem muito a ver com os fundos disponíveis. Nós, o município, como penso que a vereadora Esmeralda sabe, mas os municípios podem não ter esse conhecimento, nós, para pagarmos, temos que realizar e ter fundos para comprometer a receita, para comprometer o pagamento. E temos um limite, e esse compromisso só pode ser feito mediante também as receitas do município, não é? Se eu não tiver a receita, eu tenho um orçamento de despesa, tenho um orçamento de receita. Se o meu orçamento de receita não for acompanhando o meu orçamento de despesa, eu vou ter dificuldades. E foi isso que aconteceu, como já identifiquei o sucedido. Portanto, houve um montante de 600 mil euros inscrito na receita e que o município não recebeu. A partir daí, 600 mil euros para o orçamento deste município cria-nos muitas dificuldades. E cria-nos dificuldades ao nível do compromisso, ao nível de ter fundos disponíveis para comprometer. E mediante isso, existem situações que nós não podemos deixar para trás. Nós não podemos deixar de comprometer a EDP, nós não podemos deixar de comprometer a CIMAC, nós não podemos deixar de comprometer várias obrigatoriedades que têm que ser mesmo comprometidas até final do ano. Não podemos. E aí é que estamos a cumprir uma ilegalidade. Portanto, e aí isso é prioritário. E logo a seguir isso temos as horas extraordinárias, sem dúvida nenhuma, dos nossos colaboradores. Esta situação também não é uma situação, vamos dizer assim, não é ilegal, porque não existe a folha de Esta não é serviço com as ilegalidade, horas, as outras é que são. mas há Por uma isso é que falha, ele é prioritário. Mas há uma falha aqui grave com aqueles com quem vocês comprometeram. Porque que eu saiba, por parte de... Isto é legal, não tem a ver com o município de Arguengos, tem a ver com todas as entidades que fazem pagamento aos seus funcionários de horas extraordinárias. Não existe uma única hora extraordinária por norma que seja executada sem autorização superiores. Ou seja, há um pedido prévio por parte ou do funcionário, porque sabe que precisa de executar uma determinada tarefa e que demora mais tempo, ou por parte do próprio chefe, que lhe pede que faça o serviço porque é necessário que determinada tarefa decorra dentro daquele período. Nós sabemos que no mês de novembro, que são as horas que estão em causa aqui a falar, e depois ainda apesar de haver o mês de dezembro, que também vai ser um mês bastante pesado, por os motivos todos que nós sabemos, é um mês com muitas iniciativas, né? Mas a questão que aqui está, elas foram solicitadas, foram comprometidas também a nível daquilo que seria a gestão dos recursos humanos da casa. E a questão que aqui está, estamos a falar de 20 e poucos mil euros, eu pensava que seria um montante ainda mais elevado, houve aqui opções a tomar também. E do nosso entendimento, peço imensa desculpa por o estar a dizer, e poderão dizer eventualmente aquilo que já foi dito em reunião da Assembleia, que anteriormente já aconteceu, mas eu anteriormente não estava cá, estamos cá agora. E o que eu posso dizer é que as decisões foram tomadas agora, não foram tomadas anteriormente por ninguém. E houve aqui decididamente um desmérito relativamente àquilo que é o trabalho que foi desenvolvido pelos funcionários, que tenho a certeza quase absoluta, que se tivesse sido falado previamente, eles próprios diriam que se lhe pagava no mês seguinte, sem haver necessidade por parte de ninguém de andar a fazer justificações no dia em que sai o recibo de vencimento. Que isto é que é o mais complicado, não é? Porque estamos a contar com uma coisa que não nos vai acontecer. E aqui falo também, de uma forma geral, relativamente àquilo que são as nossas perspectivas para gerirmos a nossa casa. Não para gerirmos a casa dos outros, mas estou a falar para gerir a minha casa. Eu conto com um determinado valor na minha casa e se aquele valor não acontece, por norma, temos aqui um problema.
E depois mais, dizer aqui que o Sr. Vice-Presidente disse, e bem, que os mais afetados foram as áreas operacionais, que por norma são aqueles que também recebem menos por parte, obviamente, daquilo que é a progressão de carreiras e aquilo que está estatutado a nível do Governo para pagamento destas áreas. Compreendo os constrangimentos que me apontou, não conseguimos perceber nem aceitar que não tenha sido prioritário o pagamento dos 23 mil euros, se é esse o valor que estamos a falar, aproximadamente aos funcionários, em demérito de outra coisa qualquer que se pudesse analisar. E se calhar, se eu for olhar para a base Gov, posso ali perceber que há ali coisas que caíram no mês de dezembro, que se calhar eventualmente poder-se ou não se ter realizado em dezembro por uma questão de opção, porque deduzo que os 600 mil euros ainda não caíram. Nós vamos ter aqui uma alteração ao orçamento hoje para aprovar e há uma entrada de receita de 131 mil euros, pelo que deduzo que o tal montante que estávamos à espera ainda não tenha caído. Perguntamos nós se já falaram com a entidade competente, neste caso com o IRU, e qual foi a justificação que o IRU deu para que não caísse este vencimento, este valor que estavam à espera, esta transferência. Qual é a justificação do IRU e por que motivo é que não o fizeram? E se de alguma forma o facto de haver este atraso por parte da entidade competente, se também o município, nesse aspecto, vai ser ressarcido de algum tipo de dano que tenham causado nas contas do município. Porque se há um compromisso, de uma parte falha, não é? Perguntar aqui com o IRU o que é que foi falado e o que é expectável do município relativamente a este assunto. E nós, da nossa parte, o que queremos dizer é isso, é que achamos que não devia ser este o caminho e não concordamos de todo com ele. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Relativamente à questão do IRU, agradecemos muito a indicação que nos dá que devíamos ter falado já com o IRU. Claro que já falámos com o IRU. Aliás, falámos já com o Sr. Ministro, inclusivamente já fomos falar com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Claro que sim. O IRU é um Estado dentro do Estado, não é? Portanto, é dificílimo chegar à fala com o IRU e, por acaso, foi uma das questões que colocámos até ao Sr. Presidente da Assembleia da República, quando estive com ele há meia dúzia de semanas atrás. Todos os municípios, aliás, os 14 municípios colocaram esta dificuldade com o IRU, em falar com o IRU e nos reembolsos do IRU. Mas pronto, recebemos uma parte, estamos à espera de receber o restante e aguardamos com expectativa, obviamente. Sim. Portanto, agora respondendo aqui à parte que a senhora vereadora mencionou sobre os nossos colaboradores. Eu transmiti, e volto a repetir, não foi possível, mesmo, tivemos até ao último dia a tentar ter fundos disponíveis para as horas extraordinárias. Não o conseguimos fazer porque tivemos que comprometer faturas não, mas compromissos já obrigatórios. E não há nada que do último mês que pudesse ser alterado. Aliás, até vou dizer mais. Recebemos no último dia uma fatura que não estávamos à espera das águas de 40 mil euros para comprometer, por exemplo, está a ver? No último dia, dia 30. Não é? Portanto, e o montante que chegou, esse último montante que chegou a 130 mil euros, foi no mês de dezembro já. E contabilisticamente, quando chega no mês de dezembro, os fundos já não contam para esse mês, só contam para o mês a seguir. Portanto, há uma série de constrangimentos contabilísticos que não podem ser ultrapassáveis. E, primeiro que tudo, nesta casa, enquanto nós cá tivemos, as responsabilidades, as prioritárias, têm que ser cumpridas de certeza absoluta. E essas foram asseguradas. A seguir vêm logo as horas extraordinárias. Eu não posso deixar de pagar a luz e nem a água, a situação que eu percebo que antes era fácil, porque não se pagava a água. Aliás, tivemos 9 anos sem pagar a água e pagámos horas extraordinárias. Também é verdade. Isso também é verdade. Custou-nos foi 3 milhões de euros em juros, mas isso é outro tema. Depois voltamos lá. Portanto, nós não vamos voltar a esse tempo. Se alguém tem que fazer sacrifícios, se iremos fazer uma decisão, a decisão será em casa. E o sacrifício será em casa. Mas é um sacrifício de um mês, porque também, e já agora para voltar ao passado, nós vamos pagar as horas. Só nós pagamos em dezembro. Vamos pagar em janeiro ou em janeiro e fevereiro. Anteriormente é que não se pagavam. Mas nós sabemos. Não, mas interessa. Nós sabemos. Interessa. Nós sabemos, aliás, nós sabemos e os colaboradores sabem. E os operacionais sabem que não se pagavam. Agora pagam-se. Agora pagam-se as horas, a tempo e horas.
quando não é possível... Não, quando interessa não é para a possível, discussão, senhora vereadora, interessa muito então para a agora temos, discussão. uma vez que abrimos a discussão, agora temos de saber tudo. Claro. Todos temos de saber tudo, não podemos só saber metade. O Ou saber o passado que nos interessa. não desculpa o presente. A Não, opção de mas não pagar desculpa horas nada. foi vossa, Ó, não foi do Partido senhora Socialista. Senhora vereadora, o não pagamento em dezembro foi uma opção nossa, não tenho nada de dúvida sobre isso. O não pagamento é em dezembro, mas vamos pagá-las. Mas é que antes não se pagava nem em dezembro, nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. Pronto, a diferença é essa. Mas nós só não pagamos as horas para não deixar de cumprir com as responsabilidades obrigatórias que não podemos deixar mesmo de cumprir. Enquanto as horas extraordinárias eu posso tomar a opção difícil, mas tomá-la e transferir o pagamento de um mês para o outro, com a água, com as redes e com outras entidades, não posso fazer isso. Não consigo. Em final de ano, não consigo. Consigo de um mês para o outro durante o ano. De passar de ano, não consigo. Não consigo. É ilegal. Não consigo. Ilegalidades, nós fazemos. Portanto, tivemos de tomar uma decisão, vou repetir, muito difícil. Foi tomada. Mas para quê? Para que a Câmara de Argueires de Monsaraz continue como nos últimos 3 anos a cumprir com tudo a que se compromete. E vai continuar. E vai continuar a cumprir também com os colaboradores. Infelizmente, por aquilo que já foi aqui dito, não conseguimos pagar no mês de dezembro. Mas vamos pagar no janeiro. Ou em janeiro e em fevereiro, conforme Claro, com a garantia agora for, conforme agora for decidido pago. e for Vamos justificado. avançar, Está bem? por favor. Vamos então avançar. Já agora, senhor Vice-Presidente, período antes da ordem do No dia, período antes da ordem do desejar-lhe dia, só também, queria- obviamente, como desejei à senhora vereadora Esmeralda, um feliz ano novo, cheio de sucesso. Obrigado, Sr. Presidente. Força. Igualmente. Queria só aqui transmitir esta Câmara, já tinha aqui felicitado, até foi a Sra. Vereadora que iniciou, mas nós associámos, felicitámos aqui 2 empresas locais pela sua distinção e pela atribuição do estatuto de PME líder e também PME Excelência, porque atribuíram os 2, que foi, e já agora volto a mencionar os nomes das empresas, que foi a Destilaria António Cuco Limitada e a Silcato Frutas. Portanto, já tínhamos atribuído os parabéns, já os tínhamos felicitados, extraordinário desempenho destas 2 empresas com a atribuição deste estatuto. Mas queria também mencionar e felicitar também, dar aqui os parabéns à Perfect Walk e à Sempresato, que também tiveram a atribuição do estatuto de PME líder. Portanto, parabéns também para estas 2 empresas. Temos assim também uma diversificação nos setores de atividade em Argueires de Monsaraz, mostra um bocadinho aqui a sua potencialidade e a sua capacidade que temos no Conselho. Portanto, era isto, dá-los para felicitar neste caso, vamos iniciar o ano felicitando assim estas 4 empresas, portanto, a Destilaria António Cuco, a Perfect Walk, a Sempresato e a Silcato Frutas. Portanto, muitos parabéns para elas. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão para o Sr. Vice-Presidente relativamente ao período antes da ordem do dia que acabou de Respondi tudo, apresentar. não respondi. Sim. E fechou o seu período antes da ordem do dia, Sim, é está isso? fechado, está fechado, senhor. Senhora Vereadora Dália, um muito bom ano para si também, cheio de sucessos e alegrias. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereador, Sra. Vereadora Esmeralda, Doutora Manuela e todos os que nos acompanham nesta reunião. Portanto, queria começar também por desejar um bom ano a todos, que 2025 seja um ano em que haja lugar para a tolerância e pelo respeito pelo outro. Portanto, queria começar aqui por deixar aqui algumas notas e fazer alguns pedidos de ponto de situação. Na reunião de Câmara de 24 de abril de 2024, deixámos aqui um alerta sobre o mau estado em que se encontravam muitas ruas e estradas do nosso concelho, pondo em causa a segurança das pessoas que nelas circulam. A Sra. Presidente respondeu, na altura, que iam fazer um levantamento de todos os buracos existentes para depois poderem ser reparados. Portanto, gostávamos de saber qual o ponto de situação. E também aproveitar, aqui na mesma temática, aproveitar para perguntar ao Sr. Vice-Presidente qual o ponto de situação relativamente à Estrada Regional 381, Caridade Falcoeira, que deveria ter sido pavimentada em 2024. Depois, perguntar também à Sra. Presidente qual o ponto de situação das bolsas de estudo. Portanto, o ano letivo começou já em setembro, estamos em janeiro e muitas famílias necessitam desta ajuda. Depois, na reunião de 22 de maio de 2024, a bancada do Partido Socialista solicitou ao Executivo que fosse disponibilizada a oferta de refeições aos alunos beneficiários da ação social escolar durante as interrupções escolares, porque entendíamos que se tratava de uma forma de combater as desigualdades sociais. Por isso, foi com muito agrado
que soubemos que o nosso pedido foi atendido por parte do Executivo e que na interrupção letiva do Natal, portanto, alguns alunos já puderam usufruir desta resposta. Agradecemos por isso ao Executivo ter dado resposta ao nosso pedido. Gostávamos, no entanto, só de pedir à Sra. Presidente que nos esclarecesse sobre a informação que recebeu por parte da DGEST, quando referiu que a diretiva que previa esta obrigatoriedade tinha existido apenas para período de Covid e que já não estava em vigor. Portanto, é que o despacho que determina esta obrigatoriedade é de 31 de julho de 2018, portanto, é anterior ao período de Covid e, tanto quanto conseguimos perceber, este despacho não foi revogado. Portanto, gostávamos que nos esclarecesse, porque queremos ter a nossa informação atualizada, só por isso. Depois, relativamente à intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, o Sr. Pedro Mata, na última Assembleia Municipal, onde eu não estive presente e, portanto, não pude, na altura, dar a devida resposta, em que ele põe em causa a minha ausência na reunião de Câmara, onde foi discutido o Orçamento Municipal, eu, Dália Santos, tenho a dizer o seguinte: a legitimidade para o Sr. Presidente questionar as minhas ausências nas reuniões de Câmara é a mesma que eu tenho para questionar as ausências do Sr. Presidente nas Assembleias, ou seja, nenhuma. Por isso, eu não o faço. Sei qual é o lugar que ocupo. O meu dever, enquanto vereador, é dar conta das minhas ausências ao Executivo, que é o que faço sempre. Evidentemente que as ausências só acontecem por motivos de força maior. A reunião em questão, como já foi dito, foi uma reunião extraordinária, ou seja, que ocorreu além das reuniões ordinárias quinzenais. Recebi a convocatória para essa reunião extraordinária 3 dias antes, sem que previamente tivesse sido informada da necessidade de se realizar essa reunião e sem ter sido previamente consultada acerca da minha disponibilidade para a data e hora marcadas. Sou vereador em regime de não permanência, o que significa que não desempenho funções na Câmara. Tenho uma profissão que exerço a 100% durante 40 horas semanais, 8 horas diárias. Tenho obrigações e compromissos profissionais que nem sempre podem ser alterados, especialmente com tão pouco tempo de antecedência. No dia em que ocorreu a dita reunião, dia 29 de novembro de 2024, tinha compromissos profissionais inalteráveis fora de Reguengos, portanto era impossível estar presente na data e na hora marcados. A reunião em que foi apresentado o Orçamento Municipal foi, de facto, bastante importante, como são todas as reuniões de Câmara, porque em todas elas se tratam assuntos do interesse do nosso Conselho com importância para a vida dos munícipes. E também já existiram, noutras reuniões, ausências dos eleitos e não só das vereadoras do Partido Socialista. Portanto, de acordo com a intervenção do Sr. Presidente, será porque os eleitos não acham importantes os temas debatidos nessas reuniões? A mim parece-me que não. Entendi a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz como um ataque pessoal para atingir um qualquer propósito político. Sei que há formas de fazer política em que isto é válido, para mim não é. Na política, tal como na vida pessoal, familiar, profissional, há limites que não devem ser transpostos. E é o que tenho a dizer hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Relativamente à questão do bolsas de estudo, elas estão perfeitamente de acordo com aquilo que é o normal, estão a ser analisadas. Há um júri, como sabe, portanto, aquilo que acontece é a entrega da documentação. Foram entregues até muitos pedidos de bolsa este ano. Estão a ser analisadas, perfeitamente normal. Depois, relativamente à oferta de refeições escolares, ficou claríssimo por parte da DGEST que não é uma obrigatoriedade, claríssimo. Nós, quando recebemos a resposta à nossa questão, ficámos com dúvidas e depois esclarecemos mais uma vez e, efetivamente, não existe esta obrigatoriedade. Contudo, obviamente, não tenho aqui agora a portaria, apresentá-la então na próxima reunião de Câmara. Depois, em relação à questão ainda da ausência ou não e daquilo que foi questionado, efetivamente as senhoras vereadoras não estiveram nessa reunião, creio que foi
creio que foi a questão foi essa, a questão central foi essa, aquilo que me foi perguntado diretamente, a pergunta direta foi: estiveram ou não estiveram presentes as senhoras vereadoras na reunião de discussão do orçamento? Ao que eu respondi com a verdade: as senhoras vereadoras não estiveram presentes e, relativamente à convocatória, também já foi aqui dito que ela foi dentro dos prazos legais. Se há respeito pela oposição, e eu já estive na oposição, podem ter a certeza que respeito pela oposição há sem dúvida nenhuma. Portanto, obviamente, podia ter acontecido essa conversa, não houve, porque nós também estávamos aqui em contrarrelógio a preparar a reunião do orçamento. Agora, não há obrigatoriedade nenhuma, obviamente, de a oposição ser consultada antes, com não sei quantos dias de antecedência, para se perguntar se podemos só não fazer a reunião. Não aconteceu. Aconteceu efetivamente dentro do prazo legal a convocatória. Portanto, isso acho que estamos conversados. Também sabem as senhoras vereadoras que falamos muitas vezes sobre muitos assuntos. Esta foi uma reunião que teve que ser marcada em cima do acontecimento, porque tínhamos um prazo legal para entregar o orçamento à Assembleia Municipal. A convocatória foi com o prazo legal. Houve um impedimento das senhoras vereadoras de estarem presentes nessa reunião, justificaram, como disse, ao Executivo. O Executivo deu nota na reunião das vossas faltas e da devida aceitação pela minha parte da vossa justificação e, portanto, o que foi questionado diretamente foi se as senhoras vereadoras estiveram ou não presentes na reunião de discussão do orçamento, e aquilo que foi respondido foi não estiveram. O resto está, penso que, devidamente justificado. Ruas e estradas e buracos existentes, sei que tivemos muitos trabalhos a decorrer e que há localidades em que depois, obviamente, sim, a parte operacional poderá aqui dar uma achega, mas há localidades que neste momento estão completamente tapados os buracos. Obviamente que é dinâmico, isto é dinâmico, e vão aparecendo e vão-se abrindo para, se for preciso, para outras situações, mas efetivamente são trabalhos que decorrem a bom ritmo. Aliás, tapámos buracos que já existiam há 3 ou 4 anos, portanto, de facto, tapámos os buracos do passado também, mais uns buracos do passado também. Depois, relativamente... eu creio que era isto. Relativamente ao pedido da DGEST já falámos. Comprometo-me então a trazer-lhe a portaria e a justificação na próxima semana, na próxima reunião de Câmara, perdão. As bolsas também já falámos, e as ruas e as estradas, Senhor Vereador, Senhor Vice-Presidente, pedia-lhe aqui uma ajuda, se faz favor, uma vez que é matéria dos operacionais. Certo, Sr. Presidente. Em relação à intervenção no asfalto, dizer que fizemos uma forte intervenção no último trimestre, quer na União de Freguesias de Campo e Campinho, mais em Campo, em São Marcos do Campo, onde havia muitos buracos identificados. Também fizemos uma intervenção ainda não finalizada a 100%, mas com um melhoramento muito forte na conhecida estrada dos Cerros. Estava praticamente intransitável, hoje já está transitável, mas vamos ainda terminar, que ainda não está terminado esse trabalho. Também fizemos várias intervenções em várias localidades, sendo que este é um trabalho que irá ser contínuo, porque ele, apesar de termos menos buracos, ainda não os conseguimos eliminar todos. Dificilmente os eliminaremos todos, porque eles vão aparecendo, mas temos que conseguir uma cota mínima, chamaria assim, está bem? Que estamos a trabalhar para ela e acredito que a vamos conseguir muito brevemente. Obrigada. Penso que respondi tudo. Gostava só de lhe perguntar acerca da Estrada Caridade Falcoeira, como é que está? Era para ter sido pavimentada, já está? Não? Ela não era para... Eu percebi que a vereadora tinha dito isso. Eu acho que nunca afirmei aqui que a intenção é fazê-lo. Nunca afirmei que o iríamos fazer. A intenção é fazer porque o orçamento é caríssimo, não é? Nós já pedimos orçamento, já voltámos a pedir o ano passado, final do ano, outra vez. Pode tentar, enfim, se de alguma forma podemos minimizar a situação. Agora, a intervenção em 8 km de estrada sem fundos comunitários. Sem fundos comunitários é extremamente difícil, há um esforço financeiro muito grande.
Vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para tentar ter uma solução, não só para a estrada da Caridade, como para outras Exatamente, estradas que como também Motrinhos necessitam. Outeiro, por Há várias estradas, há a estrada de Motrinhos Barrada, ou Motrinhos Outeiro, se quisermos chamar assim, que também precisa de uma forte reparação. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Muito obrigado, obrigado, Sr. Vice-Presidente. A Sra. Vereadora Dália encerrou a sua intervenção. Sr. Vereador António Fialho, faça favor, tem a palavra. Muito bom dia a todos. Também desejar um ano novo muito feliz para todos aqueles que nos estão a ouvir, quer aqui na sala, quer fora. Queria começar aqui por falar na desagregação de freguesias, porque, de facto, continuamos a ver, já depois de tantas posições e de tantos esclarecimentos, que a bancada do Partido Socialista continua a insistir que o município de Reguengos cometeu um erro. E nós já explicamos que nós não cometemos erro absolutamente nenhum. E volto a referir-lhe, a vereadora Esmeralda, que o município de Reguengos, tal como mais 30 municípios, não cometeram qualquer erro. A questão que está aqui é, efetivamente, no artigo 25º da portaria que estabelece as regras para a desagregação de freguesias. 25º, que diz o seguinte: o procedimento previsto no número 1 tem início no prazo de 1 ano após a entrada em vigor da presente lei, através dos procedimentos definidos no artigo 10º e 13º, na sequência da deliberação por maioria simples das respectivas Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal. O nosso procedimento esteve a tempo e horas. Iniciou-se na decisão da Assembleia de Freguesia, que foi proferido a tempo e horas. E para nós, e para mais 30 municípios deste país, o procedimento iniciou a tempo. Iniciou na Assembleia de Freguesia. Depois disso, a Assembleia da República veio dizer que, afinal, esta data do início do procedimento deveria ser na Assembleia da República. Mas isso devia tê-lo dito aqui. Nunca o esclareceu. Houve 30 freguesias que entenderam que o seu procedimento, tal e qual como nós, entenderam que o seu procedimento se iniciou na Assembleia de Freguesia e iniciou-se a tempo e horas. A Assembleia da República deveria ter esclarecido este artigo 25º. E aquilo que nós desafiámos o Partido Socialista foi a pôr-se do nosso lado contra a Assembleia da República, porque foi efetivamente a Assembleia da República que cometeu aqui um erro, e um erro grave. E já não somos só nós a dizê-lo. O município de Moimenta da Beira tem um parecer jurídico da CCDR do Norte, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte, que diz exatamente isto. Os juristas por nós consultados dizem exatamente isto. O Sr. Presidente da República referiu há pouco tempo que não vai autorizar o mapa das novas freguesias, efetivamente porque elas estão a ser, esse mapa está a ser definido segundo regras que são ilegais. Ilegais por falta de esclarecimento deste artigo 25º. E o Sr. Secretário-Geral do Partido Social Democrata disse ontem em público, ou anteontem em público, claramente que este processo está a ser feito ilegalmente. Portanto, já toda a gente percebeu. Menos não o vale Partido a pena. Socialista de Reguengos de Monsaraz. Desculpem, deixem-me lá só terminar o meu tempo. Já disse claramente, já todos perceberam que a Assembleia da República cometeu um erro. E eu acho, desculpe-me o conselho, que o Partido Socialista de facto devia, se não está a utilizar, e eu não acredito que esteja, se não está a utilizar esta questão da desagregação da União de Freguesias de Campo e Campinho como arma de arremesso partidário, que se não está, e eu acredito que não esteja, se não está, então só tem uma coisa a fazer. Apoio o município nesta luta contra a Assembleia da República, porque de facto é a Assembleia da República que cometeu um erro grave. E já há um órgão de soberania, que é o Sr. Presidente da República, que o diz, e já há responsáveis que o dizem claramente. E há parceiros jurídicos que o dizem claramente. Há municípios importantes, como o município de Braga, o município de Moimenta da Beira, o município de Reguengos, o de Estremoz, todos eles que fizeram exatamente a mesma interpretação da lei, que o dizem claramente. Não fomos nós que cometemos um erro, não fomos nós que deixámos, como já ouvi em assembleias municipais e também às vezes aqui, dizer que fomos nós que não quisemos ou que não tratámos de marcar uma Assembleia Municipal extraordinária. O facto não é esse.
O facto é que não é esse. Nunca foi. Nunca foi. E posso falar aqui pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Nunca foi. Aquilo que vocês estão a fazer é um ataque pessoal errado. Errado e com outros fins. Nunca foi. A desagradação de freguesias, desculpa, então, diga-me, foram 30 municípios em Portugal que decidiram que não vamos fazer uma Assembleia Extraordinária. Não foi. Não, desculpe, não foi. Eu acredito que vos interessa muito que o entendam assim. Interessa-vos, mas não é verdade. Há bocado, a política não se faz assim, como dizia a vereadora Dália, não se faz assim, vereadora Esmeralda. Nunca foi assim. E nós estamos cada vez mais convencidos que temos razão e cada vez são mais as pessoas que nos estão a apoiar. Infelizmente, de outros municípios que nos estão a apoiar. Infelizmente de outros, porque no nosso município, infelizmente, não temos o apoio que nós julgávamos que, neste caso, deveríamos ter. E do vosso lado. Claro. Sobretudo do vosso lado. Até ainda por cima, porque é uma união de freguesias que votou em vocês, que é do vosso lado, é do Partido Socialista, e vocês deviam estar do nosso lado a lutar contra a Assembleia da República, que foi efetivamente essa que não fez o trabalho que devia ter sido feito. E vou-lhe dizer só mais uma questão em relação a esta questão da desagradação de freguesias. Nós ainda não deixámos de lutar. O Partido Socialista já há 2 meses atrás dizia que era impossível, que estava tudo, já tirou a toalha ao chão. Também vos interessa. Eu compreendo, eu também já estive desse lado, como diz a doutora Marta Pratos, já esteve desse lado. Mas não é a verdade. A verdade é que nós fizemos tudo aquilo que devíamos ter feito com profissionalismo. Tudo. Fizemos a interpretação da lei, que foi o início, o problema está aqui, o início do processo tinha sido feito na Assembleia de Freguesia de Campo e Campinho, aí é que se iniciou o processo e iniciou-se dentro dos prazos legais. A interpretação e depois os pareceres que andaram a pedir na Assembleia da República posteriores a isso, é que nós estamos esclarecidos aqui, não estão plasmados aqui neste artigo 25º desta portaria que deviam estar. Quem cometeu o erro é a Assembleia da República e nós lutaremos sempre pela União de Freguesias de Campo e Campinho, pela população de Campo e de Campinho, efetivamente, e até se for preciso, contra a Assembleia da República e em tribunal, porque nós temos razão. Muito bem, Sr. Vereador. Quero, por favor, então... Sim. A CLDS tinha-me perguntado que... Sim, foram pedidos esclarecimentos e ainda não está, portanto, a candidatura foi feita, ainda não há decisões acerca de absolutamente CLDS nenhuns. Foram pedidos esclarecimentos no dia 6/1 e já estão, acho que, respondidos. Sorteios das casas, acho que a Sra. Presidente assinou hoje a lista final. Ainda está por assinar, porque, entretanto, vim para a reunião de Câmara. Pronto, está por assinar, mas vai ser assinada... Não lhe vou dizer que o sorteio vai ser feito na próxima semana, porque tenho medo de estar a errar, mas se não for na próxima, na outra a seguir, acho que tem que ser marcado com 8 dias de prazo, portanto vai ser marcado. A questão do EGOV com a Universidade de Évora. Pronto, não percebi, a questão que efetivamente... Há uma aquisição de serviços para a edição do evento Outono Cultural Arte à Universidade de Évora por um prazo de 8 dias. E era só para tentarmos perceber o que era. Bem, aquilo que sei, não sei o prazo, não sei porquê. Aquilo que sei é que ela já ultrapassava portanto, a nossa relação com a Universidade de Évora já ultrapassava os 5.000 euros, portanto, o valor que é possível até fazer os serviços por requisição, porque fizemos o concerto de Páscoa e agora tínhamos mais a banda, a orquestra de jazz e tínhamos o teatro. Portanto, todas elas não cabiam nos 5.000 euros da requisição. Faltam-me resíduos, não é? Já compreendemos o que era a aquisição, é como falava na Universidade de Évora de uma forma Não, lata, sim, mas não conseguimos perceber o que era o conteúdo em si. Falta-me responder à questão dos resíduos, da madeira e do coisa. Portanto, relativo à madeira, já nos encontramos a fazer nos têxteis, relativamente aos têxteis e demais, estamos a avaliar com a GESAMP todo o processo para procedermos às melhores adaptações processuais. Isto é a informação, estou a lê-la, portanto, é a informação dos serviços. E acho que não temos mais. Não tem mais. O meu período
antes da ordem do dia, a referir que janeiro é apenas o aniversário da banda. Portanto, a Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense celebra o seu 139º aniversário no dia 21 de janeiro. O programa vai ser todo ele desenvolvido no dia 25 de janeiro e é composto, digamos, à volta de uma personalidade, que é do maestro António Menino. Todas as atividades que celebram este aniversário são referentes a ele e em 3 partes. Portanto, vamos ter um concerto no dia 25 de janeiro às 17 horas no Auditório Municipal. Vamos ter a inauguração do mural na sede da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense e vamos ter uma exposição de fotografia, referente também a António Menino, fotografia e alguns objetos pessoais no auditório da Biblioteca Municipal. Essa exposição estará patente desde o dia 25 de janeiro até ao dia 23 de fevereiro. Referir também que no dia 19 de janeiro há uma mostra de artesanato na Praça da Liberdade e no dia 18 de janeiro há uma festa de inverno no pavilhão Álamo, que é uma festa que é, creio eu, realizada em uma colaboração entre a Associação de Pais e a Associação de Estudantes. Dou-vos também nota que no turismo vamos iniciar o ciclo de formação em turismo Formar Mais. É uma formação aos nossos colegas que estão nos postos de atendimento e é uma formação interna. Portanto, todos os formadores são da casa, são da área da história, da área do turismo, sobretudo desses, da área também da comunicação. Estou a ver aqui o nome do Sérgio, está aí o Sérgio Fialho, e esta formação vai incidir sobre os temas Introdução ao Concelho e Palácio Rojão, Património de Monsaraz, Megalitismo, Vinhos e Enoturismo, Animação Turística, Mantas e Olarias e Canais Digitais. E é tudo. Obrigada, Sr. Vereador António Fialho. Muito obrigada. Pergunto se estão esclarecidas relativamente às questões que tinham colocado ao Sr. Vereador António Fialho. Muito bem. Sim. Só 2 notas breves relativamente às intervenções. Acho que, de alguma forma, devo, neste caso, também dar resposta, uma vez que houve algum diálogo subentendido relativamente aos assuntos. Relativamente só à situação que falávamos há pouco das afirmações que tinham sido feitas em Assembleia Municipal, eu fui ver para que não houvesse qualquer tipo de erro da minha parte de interpretação e realmente a Sra. Presidente, na primeira intervenção, foi questionada sobre... Eu até passo a citar, a primeira intervenção da parte do deputado foi no princípio da apresentação da proposta da Sra. Presidente quanto ao orçamento, disse que teria sido aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. Foi aprovada pelos 5 elementos que constituem a Câmara Municipal, foi a questão. A Sra. Presidente disse que estavam presentes apenas a bancada do Partido Social Democrata numa reunião extraordinária. E a seguir, o deputado volta a dizer, então, é de referir que num momento tão importante, que é a discussão de um orçamento para uma Câmara Municipal, a oposição não esteve presente. Há aqui, de alguma forma, é isso? Pergunta ele. Obviamente, depois não houve resposta, houve uma intervenção da minha parte um bocadinho também extemporânea ali de repente, né? Mas foi o que aconteceu. Isto também só para esclarecer, por que motivo, se tivesse sido só a primeira intervenção, obviamente não havia lugar a qualquer tipo de esclarecimento da nossa parte. Muito bem, penso que está esclarecido e encerrado este assunto. Está, Sra. Presidente, está sim. Relativamente à questão da desagregação e na sequência das afirmações do Sr. Vereador António Fialho, a única questão que aqui está relativamente aos 30 municípios e daquilo que nós conhecemos, daquilo que foi a listagem, a última listagem já feita pela atual comissão presidida pelo Partido Social Democrata atualmente, é que foi constatado que Reguengos de Monsaraz tem um número 1 lá à frente e é o único que tem esta nota e que diz assim, tem a ver com a data de apresentação na Assembleia Municipal. A questão vem lá, está lá redigida, não fui eu que inventei e podemos ir buscar o documento e temos noção disto. Para a minha secretária, só achou vou buscar a listagem, porque são 32 que têm essa nota à frente e não é só a União de Freguesias. Senhora Presidente, eu não estou a dizer que não houve mais, eu estou a dizer que relativamente à de Reguengos, eu não vou falar nas outras, obviamente, não é? Não, a senhora vereadora acabou de dizer, é a única que tem à frente, porque não entregou a tempo à Assembleia Municipal. Eu vou-lhe mostrar 32. Pode trazê-las todas. Por mim não há problema nenhum que com as outras, infelizmente vou-lhe não posso mostrar dizer. 32. Para quem mandei um e-mail pessoal
há 4 dias atrás e que me estão a responder A senhora- todas, no sentido de se associarem a nós. Pronto. Portanto, vou-lhe mostrar 32. Pronto, a única questão que nós aqui temos, e depois eu quero também perceber, quando tivermos a possibilidade de apreciar o que é que se passou com as outras, mas aqui nesta, a única diferença que eu considero que possa existir, não conheço os outros casos, não posso falar sobre eles, é que uma coisa é iniciar-se o processo, e podem não ter iniciado até dia 21 de dezembro, se fosse o caso disso. Coisa diferente é ter sido tudo feito até dia 7 de dezembro, e havendo a dúvida, optou-se por o dia 28 e não por o antecipar. E é isto que eu não consigo perceber, Sr. Vereador. Não havia... Não vale a consigo pena, perceber. não vale a pena. Eu vou insistir de sempre, Sr. Vice-Presidente. Já percebemos. Eu não consigo perceber porque é que, havendo data e havendo prazo para, não se fez. Não se salvaguardou a situação. Inclusive, até não se salvaguardou toda a posição por parte do trabalho da Assembleia de Freguesias e do Executivo. O Executivo da União de Freguesias fez o trabalho que tinha que fazer em tempo recorde, e nós sabemos que eles começaram a trabalhar nisto em julho. Conseguiram constituir o dossiê completo relativamente à candidatura, que era o mais complexo de tudo. Entregaram ao Sr. António Fialho em mão o processo aqui nesta Câmara, e existe o registro, para quem o quiser ver, fotográfico, da entrega do dossiê atempadamente. Veio a esta reunião de Câmara dia 7 de dezembro e opta-se por o dia 28, porque se havia a dúvida da data. E existia a dúvida da data, tinha que existir a dúvida da data, porque existiam pareceres contraditórios a todos esses que acabou de dizer. Eu também lhes envio os que tenho, da CCTR do Norte, também lhe posso enviar. Nós também temos os pareceres, também lhes podemos enviar. A questão é, em caso de dúvida, eu vou aqui tomar a decisão que vai ser dia 28. Porque é que não se fez o que noutros sítios fizeram, que houve reuniões extraordinárias a decorrer no dia 21, que era um sábado, e foram entregar as coisas a correr à Assembleia da República, para que não houvesse o ónus sequer da dúvida que aqui está. Eu compreendo que existe essa interpretação, eu compreendo que existe tudo isto, mas eu não consigo compreender a opção, o porquê de não se avançar numa data entre dia 7 e dia 21, e se escolhe o dia 28, é só isto que eu não consigo perceber. E quando me vem dizer que é quando se dá início ao processo, não. No caso da União de Freguesias de Campo e Campinho, o processo era para ser finalizado. Faltava um passo. Não era começar um processo, que é uma coisa completamente distinta. Porque se fosse para... poderia começar em qualquer dia, desde que fosse antes do dia 21, que era aquilo que alguns tinham na cabeça. E é esta a interpretação que existe por parte da ANAFRE. Mas a ANAFRE não deixa de ser uma associação, não tem poder legal, infelizmente. Agora, a questão que nós aqui temos é o porquê desta data, quando faltava um passo para concluir o processo. E a única dúvida que reside é esta. Quanto à situação que a Sra. Presidente há pouco falou, que na Assembleia Municipal pediu às bancadas que estivessem presentes para se associarem, para que a situação fosse resolvida, houve esta posição, eu recordo-me desta intervenção da sua parte, nós seremos os primeiros, obviamente, a querer nos associar, porque a gente quer é que a situação se resolva. Mas houve a apresentação da proposta e depois já não houve mais nenhuma sequência que eu tenha conhecimento. Não houve qualquer tipo de contacto posterior com as bancadas neste sentido. Nós já tivemos convosco em assuntos em que tivemos em momentos contraditórios também, e já nos associámos em mais do que um momento na área da saúde, e a Sra. Presidente sabe disto, na área da agricultura também já o fizemos, no âmbito do bloco de rega, eu não sei o que é que podemos dizer mais. Em todas as consequências daquilo que nós aqui estamos a dizer, nós todos trabalhamos no mesmo sentido, obviamente com bases de políticas diferentes e, obviamente, se calhar com projetos na nossa cabeça distintos. Mas o que acontece é que todos aqui estamos com o mesmo objetivo: beneficiar o município de Reguengos de Monsaraz e todos os que cá são residentes e são de cá naturais. E a única dúvida que me reside é esta, não é mais nada. Nós estamos disponíveis para fazer o que for preciso, junto a quem for preciso. Como fizemos anteriormente. Nós fomos ter com o Secretário de Estado, com o Executivo. Foram esclarecidas as dúvidas na altura. Houve pareceres jurídicos, houve informação direta relativamente a esta situação. Há dúvidas, vamos tentar antecipar para que o ónus nunca fique da nossa parte. É só esta a nossa preocupação. Tem só a ver com isto. É o fim do processo, não é o início dele. Estamos a falar do caso concreto da União de Freguesias de Campo e Campinho. E é só isto que eu tenho a dizer. Não vou falar novamente sobre este assunto, não vale a pena eu estar a falar sobre ele. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Obrigado, Sr. Dar-lhe Presidente. apenas nota do quadro de votações num documento oficial da Assembleia da República. Aliás, podem ver aqui o
o logotipo, é um documento, o ponto 14, que é o quadro de votações. Os que não reúnem condições, observação 1, são 32 processos, não apenas o de Campo e Campinho, como é óbvio, e a observação 1 é a deliberação da Assembleia Municipal, foi posterior a 21/12/2022. A mim espanta-me também, não sei se o Sr. Vereador ainda quer acrescentar mais alguma coisa, claro que a mim também me espanta essa veemência na certeza de que devíamos ter feito e nunca termos ouvido qualquer palavra por parte do Partido Socialista também nesse sentido da advertência vejam lá que se calhar devíamos marcar uma Assembleia Municipal extraordinária, não só não o fizeram, como estiveram presentes na Assembleia Municipal do dia 27 ou 28, votaram, não houve palavra absolutamente nenhuma de que este processo podia estar de alguma forma em causa, e o que é facto é que uma Assembleia Municipal inteira votou com a convicção de que estávamos a fazê-lo dentro dos limites e que os estávamos a fazer bem. O Executivo Municipal em funções disponibilizou o gabinete jurídico à União de Freguesias de Campo e Campinho, de outra forma obviamente não podia ser. O nosso gabinete jurídico esteve na elaboração deste processo super complexo, como disse, do primeiro ao último momento. Temos sempre com a convicção de que este último passo que faltava, estávamos obviamente a dá-lo dentro da mais absoluta legalidade. A lei está mal redigida, o Sr. Vereador chamou-lhe uma ou duas vezes portaria, peço desculpa pela correção, é mais do que uma portaria, é uma lei. A lei está mal redigida no seu artigo 25º, a União de Freguesias e a população de Campo e Campinho estão a ser vítimas de um erro burocrático e nós não vamos permitir que isso aconteça. Tudo aquilo que podíamos ter feito e que possamos fazer, estamos a fazê-lo até à mais alta instância e ao mais alto órgão de soberania e na eventualidade de não dar resultado, temos ainda, obviamente, o Tribunal para onde poderemos recorrer e, obviamente, que é uma situação que está em cima da mesa. Senhor, isto, obviamente, para demonstrar à população de Campo e Campinho, que são os principais interessados, tudo o resto é o que é, que nós efetivamente não abandonaremos a população de Campo e Campinho e que defenderemos até à última, dizia isso ontem ao Sr. Presidente da República, defenderemos até à última aquilo que está em cima da mesa, que é uma questão de pertença e de identidade. Sr. Vereador. Há pouco não o disse, mas devia tê-lo dito, nesta questão da desagregação de freguesias, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, a doutora Fátima Marques, tem sido vítima de ataques pessoais que não deveria ser, que é de toda a injustiça que continuem a fazer. Em relação a isto, vou só dizer uma coisa, não havia dúvidas nela. O processo inicia-se na Assembleia de Freguesia. E aí iniciou-se o processo, e o processo aí, aliás, o próprio número 2 deste artigo 25º diz assim: o procedimento previsto no número 1 tem início no prazo de 1 ano. Não diz quando é que tem o fim. Então, então digam lá quando é que está aí o fim, nesse número. Diz que tem Vamos início. ler na íntegra. O procedimento previsto no número 1 tem início no prazo de 1 ano após a entrada em vigor da presente lei. A lei deu entrada em 21, no ano anterior, 21 de dezembro de 2021. E quando é que se finaliza? Mas quando é que Vou finaliza? continuar então a ler, está bem? Foi como pediram, eu vou fazê-lo. No procedimento previsto no número 1 tem início no prazo de 1 ano após a entrada em vigor da presente lei, através dos procedimentos definidos nos artigos 10º e 13º, na sequência de deliberação por maioria simples das respectivas Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal. E ainda lhe digo mais,
Se for ler um dos outros artigos que está aqui à frente, até diz que, caso a Câmara Municipal não desse resposta no prazo de 8 dias após a entrega do documento pela Assembleia de Freguesia à Câmara Municipal, nem sequer à Câmara deveria vir. Podia ir diretamente para a Assembleia Municipal. Isto também é um dos outros artigos que cá está. Senhora Vereadora, Eu não só foi... estou a dizer isto, estou-lhe a responder porque pediu-me para eu ler, e eu estou a lê-lo. Né? E relativamente a este assunto, para mim aqui o que diz é que havia o prazo do ano para se fazer o que tinha que se fazer, mediante depois estas duas instâncias, as principais numa autarquia e na outra autarquia. Para mim aqui não haviam dúvidas relativamente à questão da data de um ano. Houve sempre para alguns, eu não tive. Esta situação foi debatida presencialmente na reunião da Assembleia de Freguesia em São Marcos do Campo, que foi bastante polémica. Por isso é que eu digo que estas dúvidas da data foi porque não andaram a acompanhar o que aconteceu, porque esta questão foi falada mais do que uma vez. Aqui por nós, no dia em que deu os parabéns pelo trabalho que tinha sido feito, na pessoa do Sr. Presidente Luís Fonseca, na Assembleia, a primeira Assembleia descentralizada em Campinho, se estão recordados disso, ele apresentou o ponto da situação do processo, porque eu começar, e voltámos a falar na questão dos prazos. Senhora Vereadora. Eu, sinceramente, não sei. Há dúvidas, pode Muito haver. sinceramente, duas questões para finalizar, antes de passar aqui ao Sr. Vereador. Há duas questões fundamentais. Com a mesma veemência que diz e que pergunta como é que o Executivo, a Assembleia Municipal, não marca uma reunião extraordinária porque havia dúvidas na data, então eu coloco exatamente a mesma veemência na seguinte questão. Se o Partido Socialista tinha a certeza absoluta de que nós estávamos a incorrer num erro de prazo, porque é que não nos alertou a nós e à Assembleia de Freguesia, porque o interesse máximo era o das populações, para o fazermos? Não o fizeram, não disseram nada, estiveram na Assembleia, votaram, estavam caladinhos, porque tal e qual como nós, tinham a certeza e achavam que estávamos a fazer tudo bem. Agora, são sopas depois do almoço, ponto final. Era como dizia alguém na Assembleia Municipal, depois de sair os números da lotaria, toda a gente sabe quais é que eles são. Isto, a primeira questão. Contávamos também então com essa veemência e não a tivemos. E a segunda questão, já me perdi, Sr. Vereador, faça favor. Então, a segunda questão é a seguinte. A Sra. Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, fez o desafio aos partidos para se colocarem ao lado do Executivo não é para resolver a questão. Não é? Nós não precisamos que nos venham cá resolver a questão. Agora, gostava de vos ver numa questão que é uma questão que é um município contra uma entidade, no meu entender, e continua a ser, contra uma entidade externa, que o município, que todas as forças políticas deste município estivessem juntas pela defesa do município. E a Sra. Vereadora disse, não teve seguimento. E até hoje, a primeira vez que ouço o Partido Socialista manifestar-se se aceita ou não aceita o desafio é agora. Até hoje, nem a sua bancada na Assembleia Municipal disse rigorosamente nada. Não, Sr. Vereador, peço desculpa. A Sra. Presidente lançou o ONUS relativamente à questão de todo... Não é ONUS, não. Não, vai ouvir a intervenção, podemos ir ouvir a intervenção. A Sra. Presidente apresentou o que era pretendido e lançou o desafio a todas as bancadas. E esperámos por um momento que houvesse o contacto direto para se tratar deste assunto em concreto. Não é ali do nada numa Assembleia, digo eu, havendo uma entidade que está a lançar um processo, como houve o contacto, como bem a Sra. Presidente acabou de dizer, o contacto com todos os outros municípios, há de haver também estratégia, como já aconteceu, há de haver um documento, há de haver alguma coisa que tem que sustentar qual é a pretensão. E nós, obviamente, estaremos disponíveis a estar convosco nesta batalha. Olha, eu tenho a certeza absoluta que a população de Campo e Campinho teria gostado muito que o Partido Socialista se tivesse chegado à frente e tivesse dito imediatamente estamos ao lado. E teria gostado que vocês apoiassem desde o primeiro momento e não apoiaram. Acho que seria muito interessante, teria sido muito interessante, de facto, essa conversa serve aos dois, ter havido esta iniciativa imediata, e isso eu acho que a população de Campo e Campinho teria com certeza apreciado muito por parte do Partido Socialista,
que ao fim e ao cabo, exatamente, que ao fim e ao cabo vai aproveitando a maré, aproveitando as ondas de acordo com a maré. Já me lembrei o que é que era a minha última questão e fechamos imediatamente este tema. Nós temos um gabinete jurídico que, na nossa opinião, é de uma competência absolutamente intocável. Absolutamente intocável. Temos uma senhora vereadora que sabe mais do que o nosso gabinete jurídico. Pronto, olha, ficamos com essa informação. Passamos então Tem que responder, Sr. Presidente. Vamos avançar, por favor. Falou em mim. Vamos avançar, por favor. Temos Sr. Presidente uma falou em ata. mim. Desta vez não vou deixar de responder. Temos uma, senhora Não vereadora, vou, Sra. Presidente. temos uma ata para aprovar. Vamos aprovar, se faz favor. A Sra. A ata Presidente, número 21. A Sra. Presidente falou no meu nome. Eu só o que lhe quero dizer é que respeito, como sempre respeitei, o nosso gabinete jurídico e os técnicos desta casa e sempre aqui o disse. A Sra. Presidente acabou de dizer e o Sr. Vereador elencou uma quantidade de documentos que nunca se referiram àquilo que era posicionamento interno. Sempre falaram de parceiros. O Partido Socialista não está a respeitar o gabinete jurídico desta casa. Não está. Porque está permanentemente, porque têm estado permanentemente a pôr em questão e a pôr em causa, têm estado permanentemente a pôr em causa aquilo que é o gabinete jurídico desta casa. Porque foi o gabinete jurídico desta casa, obviamente, com os decisores, que levou por diante todo este processo. E aquilo que o Partido Socialista está a fazer é aproveitar-se politicamente de uma situação e não a pôr-se ao lado, não está a pôr-se ao lado, o Partido Socialista não se está a pôr ao lado da população de Campo e Campinho. Não, se o Partido Socialista se estivesse a pôr ao lado da população de Campo e Campinho, a partir do momento em que nós, em sede da Assembleia Municipal, abrimos esta possibilidade, venham connosco lutar pela população de Campo e Campinho, tinham sido os primeiros a dizer-nos no dia a seguir, estamos aqui. Calaram-se, fecharam-se em copas e agora, como convém, é que vêm dizer que estão ao nosso lado. Não estão ao lado da população de Campo e Campinho, ainda não fizeram rigorosamente nada para defender a população de Campo e Campinho neste processo. Rigorosamente nada. Sabe quem é que causou o dano e sabe o que tem sido feito. Agora não está a ser verdadeira relativamente ao que aconteceu. Vamos então à ata número 21 de 27 de setembro de 2023. Pergunto se alguém tem alguma questão relativa a esta ata. Esta ata diz respeito à reunião de 27 de setembro de 2023 e nós recebemos contribuições por parte da senhora vereadora Esmeralda relativas a esta ata. Aproveito também para dizer que, como se levantaram algumas questões também em relação às atas, na última Assembleia Municipal, em que, inclusivamente, houve uma acusação um bocadinho encapotada, mas todos ouvimos uma, praticamente, acusação do líder da bancada do Partido Socialista que as atas estão mal redigidas e que sempre e apenas e só nas intervenções dele, pronto, eu fiz questão e antes fiz questão de perceber o que é que se está a passar com as atas, obviamente, porque tenho também essa responsabilidade de perceber se há algum problema com a ata, ou com as atas, ou com a redação das atas. Razão pela qual pedi ao secretariado que me mostrasse, que fizéssemos aqui um encontro, digamos assim, entre aquilo que são as propostas da vereadora Esmeralda de alteração e aquilo que são, obviamente, e aquilo que foi ouvido, e aquilo que foi dito, aliás, e depois transcrito para as atas. E então, devo dizer que, mais uma vez, as alterações propostas pela vereadora Esmeralda são aquilo que temos feito sempre ao longo deste tempo. Nós no discurso direto dizemos algumas coisas que depois, em termos de português, escritas ficam melhor de outra forma. Portanto, foram essas as sugestões de alteração e que por nós estão todas aceites. Acho
que há aqui apenas uma outra questão que já foi falada com a doutora Manuela, mas que também já está devidamente esclarecida. Nós, da nossa parte, também temos aqui uma ou duas questões e que são de português, ou seja, o passar do oral para o discurso, do discurso direto, no fundo, para o discurso indireto, mas deixar aqui esta nota importante de que as alterações às atas têm a ver apenas com melhoramentos na língua e não têm nada a ver com erros de transcrição que possam comprometer o conteúdo daquilo que é dito aqui nas reuniões de Câmara. O mesmo, obviamente, se passará em sede da Assembleia Municipal, sendo que, obviamente, que não é matéria da nossa lavra, é matéria da lavra da própria Assembleia Municipal, que com certeza também estará a fazer esforços no sentido de esclarecer esta questão também das atas. Portanto, não há nenhum problema nas atas da Câmara Municipal, no conteúdo das atas. Há sim propostas da oposição para se melhorar a transcrição do discurso oral, do discurso direto para o discurso indireto. Posto isto, pergunto se alguém tem alguma consideração para além daquelas que são estas pequenas alterações de português para colocar em relação a esta ata. Não havendo questões, coloca a ata à votação. Eu não posso votar porque não estava presente e a ata está então aprovada por unanimidade. Passamos à nossa ordem do dia, o 2.1. Senhor Vereador António Fialho, faça favor. Então, o 2.1 é uma proposta de apoio à Associação de Pais Encarregados da Educação do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz para a festa de inverno no dia 17 e dia 18 de janeiro. O apoio solicitado é o pavilhão Álamo, 6 balcões, um estrado para o DJ, um palco, portanto é um apoio logístico. Muito obrigada, Sr. Vereador. A data é 17 para 18, sim, já vi. Isso. Sim. Muito bem, pergunto se há alguma questão relativa a este pedido número 1 do Gabinete do Vereador António Fialho e que corresponde a 2.1 da nossa Ordem de Trabalhos. Faça favor. É uma dúvida muito simples, Sr. Presidente. É o horário, porque não está previsto aqui, não há referência do horário, uma vez que, pelo que percebemos, é transição de noite, por causa das questões das licenças de ruído e tudo mais. É só esse o sentido de perguntarmos. Pronto, este é o apoio e eu creio que a Associação de Pais ainda não pediu as respectivas licenças de ruído, etc. Mas é uma festa de noite, sim, uma festa de estudantes, uma festa de jovens, portanto, é o normal, sim. O 17 e o 18 é efetivamente porque há mudança de dia. Muito obrigada. Vamos então votar a proposta. Coloca à votação. A proposta está então aprovada por unanimidade. Passamos ao despacho número 18, despacho de aprovação da alteração número 18 ao Plano Plurianual de Investimentos e número 18 ao Orçamento Municipal. Senhor Vice-Presidente, por favor. Ora, Sra. Presidente, portanto, trata-se de uma alteração de final de ano onde realizamos ajustes quer na parte da receita, quer na parte da despesa para finalizarmos o ano. Portanto, estou disponível para qualquer dúvida. Muito obrigada. Questões, por favor? Sim. Obrigada. Volto aqui a chamar a atenção sobre a questão da numeração, porque não vejo aqui qualquer tipo de alteração. O PPI, no entanto, fez aqui a 18ª alteração, o PPI, mas, ou então não vê essa parte do documento, mas nós não temos aqui qualquer tipo de indicação Não houve alteração ao PPI. nesse sentido. Pronto, como fala nisso na proposta, diz que também a 18ª alteração, era importante haver este cuidado. Depois, relativamente à receita, tinha aqui tal questão para colocar, que tinha a ver com a informação que tinha sido transmitida na Assembleia Municipal e que agora o Sr. Vice-Presidente atualizou com o montante. Na Assembleia Municipal falou-se nos 400 mil euros, entretanto agora já há uma atualização, será à volta dos 600 mil euros. Eu vou dizer, o montante das candidaturas soma 823 mil euros e nós recebemos aproximadamente, não quero errar, 234, 235 mil euros. Certo. Está aqui uma diferença de 590 a 600 mil euros. Sim, sim. Estou a falar de cabeça também. Pronto, era nesse sentido a pergunta, tentámos aqui perceber o que é que estava a acontecer relativamente às questões de receita e depois tinha aqui uma questão que é,
Temos aqui 15.800 mil euros, é uma nomenclatura nova, nunca tinha visto, por isso é que ele quer perguntar, que é em reposições não abatidas nos pagamentos, na receita. Onde? É mesmo Desculpe. no final, sim, é mesmo no final, é na última página das receitas. Não, isso é o total, caríssima. Não, 15.800 euros em reposições não abatidas. Não, se reparar, não está a boldo, isso não tem nenhuma alteração. Desculpe, na última página. Está lá. Desculpe. Tá, é um reforço. Sim. É sim. As reposições na batida... Posso não perceber tanto como o Sr. Vice-Presidente, Sim, mas... mas está. É que na outra página está, mas está à soma, está bem? Está lá. E nós gostaríamos de saber quando é que foi feita esta entrada de receita e o que é referente, uma vez que normalmente são... Andei a tentar informar, mas gostaria, obviamente, de perceber melhor. A entrada da receita, portanto, isto faz parte do orçamento, pode ter entrado durante o ano. Supostamente não sei, entrou no outro ano, sim. Pode ter entrado logo em janeiro, pode ter entrado em junho, pode ter entrado em novembro. Não é? Não sei dizer, tinha que ir Mas sabe o que é confirmar também. referente a este pagamento? Tinha que ir confirmar, sinceramente. Pronto, na então vi, na próxima confirmava. reunião. Sim, Certo, sim. ok. Porque nós tínhamos esta Só para não dúvida. errar, porque posso estar a errar, porque isto tem várias coisas, está bem? Sim, com certeza. Peço-lhe então, se depois for possível. E depois, ainda estranho mais, é aqui, Diga. há mesmo ainda na receita, menos 96 mil euros no IRU, no primeiro direito. Precisamente. Ou seja, não se pagou e ainda... Não, estamos a falar tinha do a ver com o orçamento. montante? Estamos a falar do orçamento, estava Sim. previsto, nós já prevemos em baixa, já retirámos várias vezes Sim. e retiramos mais uma vez para Agora já- acertar, não é? Para acertar. Esta Portanto, será a última alteração, então, sendo assim. esta foi a última alteração. Esta é a última Isto foi alteração. foi mesmo do dia 30 ou Exato, 31, por não isso é? é que lhe estava a perguntar. Dia Portanto, 30 tem aí aquela situação que ele disse da luz, da água, da água e da luz. e Sim, da coisa. Está bem? mas essas não pergunto porque percebo que tenham sido final Essa de foi do ano último dia, está e bem? acertos. Essa, enquanto outras foi de acertos, na receita, acertos de... Estas foi pagamento. Essa foi de pagamento, está bem? Exatamente. Depois, relativamente às despesas, há aqui menos de 19 mil euros em recursos humanos, também estava a tentar perceber o porquê. Onde, desculpe, Na receita, na despesa, há menos de 19 mil euros em recursos humanos. há menos de 9 mil euros, porque a rúbrica tinha 19 mil euros a mais que já não necessitavam, certo? Estava orçamentado, tinha um montante, uma verba de 19 mil euros que não foi utilizada e que Mas é igual, foi pergunto, ajustado. este tipo de receita não podia ter transitado para a questão das horas extraordinárias? Pergunto. Não. E não estou aqui a insinuar nada, As é horas mesmo para extraordinárias, perguntar. eu vou repetir, as horas extraordinárias, É rubrica distinta. as horas extraordinárias, não, as horas extraordinárias nós tínhamos, nós só não pagámos por fundos disponíveis. Ok. Orçamentalmente tínhamos, está previsto. Não estava- Orçamentalmente não nós havia- tínhamos. Vá, dinheiro, Nós vamos tivemos, dizer está assim. bem, Efeito- nós a nível de orçamento tínhamos lá o montante, certo? Tá. Não temos é os fundos, nós recebemos, não podemos pagar. Ok. E estes 19 mil euros tinham a ver com esses acertos de final de ano, É, vamos dizer exatamente. assim. Pronto, da nossa parte eram estas as dúvidas, Sr. Presidente. Muito obrigada, Senhora Vereadora. Vamos então avançar. Não se vota esta despacho. Esta não, esta é Sim. a informação. Vamos então avançar. Estão então devidamente esclarecidas as dúvidas nesta alteração, que no fundo é uma alteração de final de ano. Depois temos o 2.3, a proposta 1 do Gabinete da Presidente, adjudicação em minuta da empreitada requalificação paisagística da Avenida António José de Almeida e do Jardim do Tribunal. Então, por despacho número 190, GP-GCP 2024 da Presidente da Câmara Municipal, foi determinado proceder à abertura do procedimento de concurso público para a empreitada de requalificação paisagística da Avenida António José de Almeida e do Jardim do Tribunal. O referido despacho foi ratificado pelo órgão executivo na nossa reunião ordinária, aqui realizada a 11 de setembro de 2024. A 3 de outubro de 2024 foi publicado no Diário da República, número 192, o anúncio então deste procedimento. O referido procedimento de concurso público foi disponibilizado na plataforma eletrónica Vortal.bis para a apresentação de propostas até 23 de outubro de 2024. A abertura de propostas deste procedimento concursal realizou-se no dia 24 de outubro de 2024, tendo sido elaborado o relatório preliminar da análise de propostas pelo júri do concurso. O relatório preliminar foi disponibilizado em 6 de novembro a todos os concorrentes para efeitos de audiência prévia, em conformidade
com a lei, com a lei. A sobredita audiência prévia foi fixado o prazo de 5 dias para que os concorrentes, querendo, se pronunciassem por escrito. Terminando a 13 de novembro de 2024 a audiência prévia, não foi apresentada então qualquer pronúncia sobre este nosso relatório preliminar. Assim, aquilo que no referido relatório final, o júri propõe manter o teor do relatório preliminar. Com base na análise efetuada, verifica que o concorrente que apresentou a proposta economicamente mais vantajosa foi a Mota Engil Active, gestão e manutenção de ativos, na importância de 528.750,07 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e com o prazo de execução de 144 dias. Nestes termos, então, aquilo que trazemos para propor ao Executivo Municipal é acolher o teor integral do relatório final do concurso público da empreitada requalificação paisagística da Avenida António José de Almeida e do Jardim do Tribunal e adjudicar à empresa Mota Engil Active, gestão e manutenção de ativos, esta empreitada então no valor de 528.750,07 €, acrescido de IVA à taxa em vigor e com o prazo de execução, então, de 144 dias. Propomos ainda hoje aprovar a minuta do contrato desta requalificação com a empresa vencedora deste concurso e depois, obviamente, também que transite para os respectivos serviços para finalização deste processo. Pergunto se há alguma questão que possamos ajudar a esclarecer. Não havendo questões, coloco esta proposta à votação e a proposta está então aprovada por unanimidade. 2.4. Constituição de fundos de maneio para 2025. Senhor Vice-Presidente, por favor. Ora, muito bem, Sra. Presidente. Portanto, proposta de constituição de fundo de maneio para o ano 2025. Portanto, trata-se de uma proposta para a constituição e atribuição dos fundos de maneio dos vários serviços do município, de acordo com o regulamento existente. Portanto, a atribuição este ano, como o ano passado, for de 11 fundos de maneios. Portanto, propomos assim a sua votação desta atribuição e montante dos fundos de maneios dos vários serviços. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há questões relativas a esta questão. Sim? Presidente, Claro. é só perguntarmos porque é que há um reforço de 200 € num dos fundos de maneio, nomeadamente do balcão único, era para percebermos o motivo. No balcão único É a única diferença em relação ao ano passado, não é? O balcão único este ano vai passar a trabalhar com 5 ou 6 pessoas e não com 3. Portanto, estamos já a reforçar também. Mas qual é que é o motivo do reforço do fundo de maneio, uma vez que estas pessoas à partida terão um abono para falhas e essas questões todas que estão previstas O fundo de legalmente? maneio é porque o balcão único vai fazer trocos. E as pessoas vão necessitar, as várias pessoas vão necessitar, todo ela, exatamente, as pessoas vão necessitar de ter algum fundo de maneio, porque, dividido por 2, neste momento só temos uma pessoa a trabalhar com isso, não é? Portanto, dá 2, digamos assim. Portanto, dá para fazer, com 100 €, dá para fazer, dividir 50 € por cada uma. Com 5 pessoas não dá, não é? Não dava 10 € a cada uma, está esclarecido, tivemos que obrigada. esforçar, está bem? Muito obrigada. Coloco então a proposta à votação e a proposta está então aprovada por unanimidade. Senhor Vereador António Fialho? Não. Ainda antes, 2.5. A orçamentação e gestão das despesas com o pessoal para o ano 2025. Ora, Sra. Presidente, portanto, proposta para a votação das despesas com o pessoal do município de Argueires de Monsaraz para o ano 2025. Portanto, compete a esta Câmara decidir o montante máximo a suportar com os encargos relativos à remuneração, com o recrutamento dos trabalhadores, com as alterações de reposicionamento remuneratório, também atribuição de prémios de desempenho, de acordo também com o orçamento que foi aprovado. Propõe-se então um montante máximo para encargos relativos às remunerações dos trabalhadores, o montante de 6.699.270 €. Propomos o montante máximo para recrutamento de trabalhadores, 100.000 €
e propomos também um montante para alterações de procedimento remuneratório, um montante de 44.000 euros. E é tudo. Propomos assim a votação destas montantes para, então, a orçamentação das despesas pessoal para o ano 2025. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há questões relativas a esta proposta. Não havendo questões, coloco então à votação a proposta, que está aprovada por unanimidade. Agora sim, Sr. Vereador António Fialho, as propostas 2.6 e 2.7 são suas. Tem a palavra, se entender apresentá-las ao mesmo tempo, depois votamos separadamente, obviamente. Obrigada. Muito bem, então a atribuição do cartão social do município, deram entrada 9 propostas para novos cartões e 7 renovações. Deste total de 16 propostas, nós propomos a aprovação de 13, todas elas por pertencerem a agregado familiar em situação de carência socioeconómica, e o indeferimento de 3 pelo facto dos rendimentos ultrapassarem aquilo que está regulamentado para a atribuição deste cartão. Muito obrigada, Sr. Vereador. Próxima, então. 2.7 é, digamos, a atribuição dos apoios previstos no cartão social do município, bolsa de ocupação temporária de tempos livres, é, digamos, para 2 municípios, pelo período de 6 meses. Eu creio que um deles é para o turismo e o outro ainda não temos a certeza absoluta se será turismo, se será escolas. Educação. Educação. Para mim nada, não? Exatamente. Obrigada. Coloco então, pergunto se há questões relativas a estas 2 propostas apresentadas pelo vereador António Fialho. Não havendo questões, coloco então à votação e as propostas estão então aprovadas por unanimidade, a 1 e a 2, 2.6 e 2.7. Passamos à nossa administração urbanística. Passaremos, com certeza. Está aqui. Muito bem, está aqui. Então, são 2 processos que trazemos hoje. O processo 01-2023-920, localizado em Monsaraz, Outeiro, tem proposta dos nossos serviços para deferimento. E o processo número 01-2024-710, localizado na freguesia de Corval, licenciamento para obras já executadas, legalização, aprovação do projeto de especialidades, tem proposta também dos serviços para deferimento. O primeiro, eu creio que não disse o objeto, era licenciamento para obras de edificação, aprovação do projeto de arquitetura. O importante, pronto, é que estes 2 processos têm, da parte dos nossos técnicos superiores, dos nossos arquitetos, proposta de deferimento a esta Câmara Municipal. Pergunto se há alguma questão. Não havendo questões, coloco à votação e está então aprovada por unanimidade esta nossa administração urbanística. Período de intervenção do público. Pergunto se o público pretende intervir. Creio que não. Passamos então, encerramos então a reunião antes de ouvir a ata em minuta e pergunto se algum dos eleitos pretende acrescentar mais alguma questão antes do encerramento da reunião. Não havendo questões, doutora Manuela, a ata em minuta então, por favor. Bom dia a todos. Minuto da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do mandato 2021-2025, realizada no dia 8 de janeiro de 2025, no Salão Nobre dos Passos do município de Arguenhos de Monsaraz. Presidiu a reunião a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Arguenhos de Monsaraz, Marta Sofia da Silva Chirrito Prates, na qual também estiveram presentes a Sra. Vereadora Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, o Sr. Vice-Presidente Francisco José Cardoso Grilo, a Sra. Vereadora Dália Maria Saraiva dos Santos e o Sr. Vereador António Manuel Botefialho. Abertura da reunião pelas 10 horas. No período de antes da ordem do dia, a Sra. Presidente da Câmara Municipal apresentou uma nota de pesar pelo falecimento do Sr. Professor Elídio Tavares dos Santos, enviando as sentidas condolências à família e amigos. Informou que a nota de pesar será remetida à família e à Assembleia Municipal de Arguenhos de Monsaraz.
A senhora vereadora Esmeralda Lucena, em nome da bancada do Partido Socialista, associou-se à nota de pesar apresentada pela senhora Presidente. De seguida, os membros do Executivo Municipal apresentaram vários assuntos de interesse para a atividade da autarquia. A ata da reunião da Câmara Municipal, realizada a 27 de setembro de 2023, foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes na referida reunião. Não participou na votação a senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chirrico Prates, por não se encontrar presente na referida reunião, bem como também não votou a senhora vereadora Dália Maria Saraiva dos Santos, uma vez que não esteve presente na referida reunião por não fazer parte do Executivo na referida data. No período de ordem do dia 2.1, aprovado por unanimidade, 2.2, o Executivo tomou conhecimento. 2.3, aprovado por unanimidade. 2.4, aprovado por unanimidade. 2.5, aprovado por unanimidade. 2.6, aprovado por unanimidade. 2.7, aprovado por unanimidade. 2.8, aprovado por unanimidade. No período de intervenção do público, não se verificou qualquer inscrição. Na aprovação em minuta apresentada, ficou lavrada e lida, no final da reunião, de harmonia com o preceituado no artigo 57 do anexo 1 à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabeleceu, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais. Muito obrigada, doutora Manuela. Pergunto às eleitas e aos eleitos se têm alguma nota relativa a esta ata, agora ainda em minuta. Não havendo considerações a tecer, coloco à votação esta ata. E está então aprovada por unanimidade. Obrigada, doutora Manuela. Muito obrigada, senhoras vereadoras, pela vossa presença. Obrigada, senhor vice-presidente, senhor vereador, também ao público presente, a quem nos auxiliou nesta manhã de trabalhos e, claro, lá para casa também, para quem assistiu para casa, para o trabalho, onde estiverem a assistir via streaming a esta reunião de Câmara. Muito obrigada por estarem desse lado, por se interessarem pelos assuntos do nosso Conselho. Da nossa parte aqui estaremos sempre a trabalhar para que tenhamos cada vez uma terra mais próspera e mais desenvolvida. Muito obrigada, até à próxima, daqui a 15 dias. Obrigada.